Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Boa noite a todos. Vamos conversar um pouco, né? Vamos conversar um pouco sobre evangelismo, meus amados irmãos. E eu dou graças a Deus porque o Senhor nos trouxe aqui para aprender a sua palavra, porque precisamos sempre aprender as coisas de Deus, não é? O método, ele não é uma novidade em termos, ela é novidade aqui em Amarante, porque me parece que a maior parte da nossa igreja, eu sou muito sincero em dizer, não evangeliza. E isso é a verdade. A gente tem que ser honesto com essas coisas. E a gente fala muito pouco e precisamos falar mais de Jesus. E o método é apenas uma opção que a gente dá para os irmãos. Existem muitos métodos de evangelismo pessoal, existem vários tipos de evangelismo. Aqui a gente vai comentar um pouco. Moisés, quiser vir mais para perto, quiser perguntar alguma coisa, participar, fique à vontade, tá bom? Muito bem, vamos lá. Esse método, o método OANS significa obreiro aprovado, não se envergonha. Tá? Muito bem, esse método a gente usou no Conjunto Santarém originalmente, com o pastor Carlos Sérgio Medeiros, saudosa memória, foi meu líder de mocidade, nós construímos, né? Ele é mestre em teologia pelo Seminário Canaã do Rio de Janeiro, e ele chegou com essa ideia e queria aprimorar e aplicar no Conjunto Santarém. Eu era um jovem, 17 anos, empolgadíssimo, e eu ajudei a formular. O pastor passou para a glória e deixou esse material conosco, e aí a gente serve ao Senhor com muita alegria e devemos dar crédito a quem tem crédito, na verdade, não é? Muito bem, a gente usou no Conjunto Santarém, no loteamento Nova República, aqui era do lado de Santarém, hoje é um bairro, não é? Na cidade de Lagoa d'Anta nós aplicamos esse método, na cidade do Espírito Santo, o ano de 94, 95, dos vilarejos do município de Ceramirim, no ano 2000, e na cidade Pacífica. Esse foi um grupo menor, que foi apenas 5 jovens, eu era um dos 5 jovens, a gente aplicou esse método lá e deu super certo. Então a gente testou, aprendeu muita coisa, né? E eu louvo a Deus porque o Senhor nos concedeu essa oportunidade. Eu também tive condições de aplicar na universidade, mas não deu certo, porque o ambiente lá é totalmente diferente, enfim, do que a gente estava proposto a fazer, não é? Então, bem testado o método, ele é um método aberto, ou seja, ele é possível ser melhorado. Qualquer jovem ou irmão queira pegar o método e melhorá-lo, glória a Deus, sempre é possível melhorar, não existe nenhum trabalho perfeito. Perfeito é Deus, né? Em nossa vida, a gente somos vasos, não é verdade? Muito bem, mas está aí. O método é muito simples, ele praticamente tem 3 ideias: é conscientizar sobre o papel da igreja, de pregar o evangelho de forma organizada, consciente, de forma objetiva. Quando a gente diz assim, irmãos, vamos evangelizar, os irmãos sai de qualquer jeito, fala qualquer coisa, usa qualquer tipo de literatura, não se organiza, não tem um objetivo, não é, Everton? Então é complicado. Como é que vai se alcançar objetivos e almas se você não tem um rascunho, uma ideia do que vai se fazer, não é? A outra coisa é que não é uma fórmula secreta. O método é simplesmente para capacitar os crentes a evangelizarem e a discipular de forma correta, com o mínimo de distrações possíveis. Quando a gente evangeliza, ou se propõe a evangelizar, existem muitas distrações. É possível evangelizar no sol, na chuva, na rua, dentro das casas. Então, existem muitas distrações, não é? É possível evangelizar dentro de um bar, é mais difícil, é um desafio, mas é possível. Tem estratégias para isso. É possível evangelizar dentro de um hospital, dentro de um presídio. De preferência, o presídio é quando os elementos que estão evangelizando são pessoas de maior, de preferência, de menor não, né? Mas se os jovens ou os irmãos que vão evangelizar forem de maior de 18 anos, é possível entrar em presídios, em cadeias, em hospícios, em muitos ambientes que a palavra de Deus precisa entrar, não é só em casas, não. E saber que não importa quão bom seja o método, não importa se os irmãos gostam ou não gostam do método, o que importa é que tem que haver a direção de Deus e o amor pelas almas. Não importa ter o melhor método do mundo, se você não tem paixão por ganhar almas para Jesus, não vai adiantar. Você pode ser super organizado, não é? Eu já vi equipes de evangelismo, cada um com uma camiseta diferente, cada grupo com uma cor diferente, tinha crachá, eles falavam por walk-talk, né? Eu estou na rua tal, mas desejo de ganhar almas não tinha, era só mídia, só para sair bem na foto, né? Então a gente vê de tudo por aí, né? A gente vê de tudo.
Então, basicamente é isso, irmãos. Então, a ideia aqui é conscientizar os irmãos, capacitar os crentes a evangelizarem, e nós precisamos ser mais capazes de fazer isso, não é, meus irmãos? E temos a direção de Deus e o amor pelas almas. Sem isso, essa é a maior motivação nossa, na verdade, não é? É o amor pelas almas, pelas pessoas que precisam de Jesus. Tá bom? Opa, tem gente me ligando uma hora dessa. Pronto. Muito bem. Como é que se processa o método? É bem simples. O método é 4 passos, tá? Tá certo? A gente só vai falar dos 3 primeiros. O quarto eu não vou falar porque é para o discipulado. Tá bom? Não importa, o que é importante não é apenas ganhar alma para Jesus, é fazê-las se alimentar na casa de Deus. E é o passo que demora mais, esse daqui, ó, que às vezes leva anos, não é? Isso aqui a gente pode colocar em 2 semanas, 3 semanas, esses 3 passos, mas o 4º passo leva anos, muitas vezes. Então, o discipulado eu vou deixar para uma outra oportunidade, tá bom? Quem sabe para o Denoque, né? Quem sabe, né? Inclusive, nós implementamos o 4º passo na igreja Regomuleiro, graças a Deus. Quando me casei, no ano de 2003, fui morar em Regomuleiro, financei minha casa lá, morei lá e começamos a trabalhar no discipulado justamente. E aí implementamos o método e, graças a Deus, ganhamos almas para Jesus. Inclusive, temos frutos, não é? E alguns irmãos que foram discipulados agora são obreiros da casa de Deus, são diáconos da igreja, eram do nosso discipulado, estão lá, servindo a Deus na igreja Regomuleiro. Muito bem, mas vamos falar só dos 3 primeiros, tá bom? A gente vai falar dos princípios. O método se baseia na palavra de Deus. O passo 2 é conhecendo o método, ou seja, o método significa que para evangelizar eu preciso conhecer antes de evangelizar. Essa é a ideia, Ismael. Conhecer antes de fazer. Não adianta fazer de qualquer maneira. Mas, irmãos, eu tenho tanto desejo de ganhar almas. Sim, os discípulos também tinham, mas o mestre preparou os discípulos para o momento certo, né? O mestre não mandou os discípulos de qualquer maneira ou no primeiro dia do discipulado deles, não foi. O mestre os preparou e estamos aqui nos preparando, né? E a terceira parte é o método em si, como é que ganha almas, né? E é baseado em algumas boas práticas que a gente vai falar aqui com os irmãos. Eu vou conversar com vocês estão bem caladinhos aí, né? Mas podem falar, eu tiro o microfone da boca, escuto vocês e respondo aqui da melhor maneira, tá bom? Muito bem, está claro? Então vamos para os princípios, sem mais delongas, né? Já vai dar 8 horas, tá vendo? Princípios, as bases são bíblicas, né? O que diz Mateus 10:16? Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Esse é o versículo, talvez o versículo áureo de quem evangeliza pessoalmente, né? Jesus disse: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Então não é de qualquer maneira que vamos entrar nas casas, no comércio, não é? no supermercado, na oficina. Não é de qualquer maneira, não é? E a Bíblia nos diz, né? Eu gosto muito dessa passagem, né? Eu sou apaixonado por essa passagem. A primeira epístola de Pedro 3:15 e 16. Diz assim a palavra de Deus: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Glória a Deus. Então Pedro e Mateus escrevem essas palavras. Vamos analisar elas. A primeira, o que Mateus, nas palavras de Jesus, escreve? Que Jesus disse: sede o quê? Prudentes. É o que nós estamos fazendo aqui. Antes de colocar a mão na massa, analisa o que a gente vai fazer. Eu já estou vendo aqui, irmão Wilson, uma boa equipe de evangelismo. Olha aí. Olha que coisa boa, né? E Deus usa os crentes assim, né? Mas a Bíblia nos diz que devemos ser o quê? Prudentes. Não é de qualquer maneira, meus queridos. Irmão, eu já sei a Bíblia toda. Maravilha. E quem disse que para evangelizar precisa saber a Bíblia toda? Não é? Então tem outras coisas que precisam ser importantes, são importantes também. E simplicidade. Simplicidade é muito importante, não é? Ninguém vai ouvir uma pessoa que, quando entra na sua casa, a pessoa tem a impressão que a pessoa é alguém orgulhoso, cheio de si, irmã Rízia.
Ó, o sabichão entrou na minha casa. A pessoa não vai dar ouvidos. Então, a simplicidade na vestimenta, no falar, da maneira de entregar literatura. Nós vamos falar aqui, tá? Dos métodos. É muito importante, tá? E esse texto de 1 de Pedro, que diz, a Bíblia diz, estais sempre preparados. Quando a gente vai conversar com as pessoas, se preparem. Eles não vão só ouvir, eles vão perguntar. E aí começa o desafio, né, Paulo? E aí, o que eu vou responder, né, Everton? Né, irmão? Eu disse, o que eu vou responder? Aí eu vou ser testado no fogo. E se essa pessoa for simplesmente uma pessoa que é católica, por exemplo, da igreja romana, vai perguntar sobre a fé, vai perguntar sobre Maria, vai perguntar sobre outras coisas que talvez você saiba. Mas se for um mormon, se for um pai de santo, se for um testemunho de Jeová, se for um ateu, se for um assassino, se for uma pessoa que está com depressão, se for uma pessoa que está em estado alcoólico ou drogado, ou armado. Irmãos, quando a gente entra na casa de uma pessoa para evangelizar, a gente tem muitas situações que a gente pode encontrar. E aí a gente precisa pedir graça a Deus, né? E perceber certos sinais. E talvez a gente converse um pouco. A ideia é que a experiência mostra que podemos entender alguns sinais que dá certo a gente evangelizar naquela hora, até que ponto a gente deve avançar ou não, se a pessoa está receptiva ou não. Então a gente vai falar sobre isso, tá bom? Vocês estão muito calados. Querem fazer alguma pergunta? Até agora, tranquilo? Então, essas são as bases bíblicas, tá? Sempre preparados e com uma boa consciência limpa. Já pensou eu entrar na casa de uma pessoa e saber que ela vai me acusar? Eu vi você ali fazendo aqui. Você não fica tranquilo para pregar o evangelho. Então você tem que ter uma consciência limpa, né? O evangelista, aquele que prega o evangelho, precisa ser um livro aberto. As pessoas me conhecem, sabem quem eu sou, não é? Eu já evangelizei nesses últimos dias na igreja de Rego Muleiro. Um desses dias aí, eu estava no sábado, o irmão passou, irmão, vamos evangelizar aqui. Não tem evangelho em Amarante, não, irmão, tem lá aqui no nosso bairro tem, os vão me chamar, eu fui, né? Eu entrei numa casa, o rapaz olhou para mim, eu te conheço, diga aí sua rede social aí, do seu Instagram. Enquanto eu falava de Jesus, ele estava pesquisando a minha vida na internet. Ah, você é esposo dessa... Irmãos, hoje é totalmente diferente dos anos 80, quando a gente começou, bem diferente. As pessoas têm acesso à verdade. Você dita uma coisa, a pessoa já abre a Bíblia digital e vai conferir se você está dizendo a verdade. Então, sabe, Everton, o desafio é enorme, mas eu louvo a Deus que nós estamos aqui como servo de Deus, porque quem nos chamou é maior, né, do que quem está no mundo, glória a Deus. Então, devemos estar preparados, e a preparação começa agora, né? Que bom que a preparação começa agora. Vamos lá, então. O que é evangelizar? Evangelizar é o ato de obedecer ao ID de Cristo, é falar de Jesus aos perdidos, individualmente ou coletivamente, e levá-los ao conhecimento da verdade. E a verdade é Jesus, o Salvador, né? Então eu já entrei em grupos de evangelismo, as pessoas falavam de tudo, mas Jesus não era mencionado. Eu ficava me comendo por dentro. Ora, se a mensagem do evangelho é Jesus, falava da igreja, falava da imagem A, a imagem B, falava da religião A, religião B. Às vezes, quando começavam as histórias assim compridas, que não tinha pé nem cabeça, às vezes um testemunho. E Jesus? A mensagem do evangelho é Jesus. Então, o que é evangelizar? É falar de Jesus. Eu entro na casa de alguém para falar de Jesus. Eu entro no comércio, Jesus é a minha primeira palavra. É o meu assunto principal, é Jesus. A minha vida privada, o meu testemunho, não importa. O que importa é Jesus. Se lá na frente, depois de uma pregação cumprida, Deus abriu a oportunidade para você contar um pouco do seu testemunho, ótimo. Mas a primeira mensagem da nossa vida, é Cristo. Evangelizar é falar de Jesus. Ou vocês pensam diferente? Alguém pensa diferente aqui? Se pensar, pode me dizer, né? Não tem problema, tá, Débora? Mas eu acho que não, né? Acho que todos nós concordamos nessa parte, né? Graças a Deus. O que é evangelizar? Evangelizar também significa pescar, né? Jesus iniciou o seu ministério chamando homens para pescar. Os comentaristas bíblicos falam que Jesus de propósito chamou pescadores para ser seus discípulos, porque pescar significa ter a capacidade de ser resiliente, ter disposição. Quem pesca, geralmente em mar aberto, acorda cedo.
Quem pesca não desanima, quem pesca fica lá até trazer a pesca, né? Insiste na prática da pesca. Então, não foi por acaso que Jesus escolheu pescadores, a maioria deles eram pescadores, né? Pois, João Paulo, pode dizer. Tira a máscara, aí eu te escuto melhor. Ah. Certo. É verdade. Jesus disse a Pedro: segue-me e te farei pescadores de homens, né? E de fato, Pedro, prezados irmãos, pescar faz parte. Quando a gente sai para pregar o evangelho, nós vamos lançar as redes. É nosso linguajar evangélico, não é? Porque é baseado na Bíblia. Devemos lançar as redes sob a palavra de Deus. E outra, quando a gente lança a rede, vem todo tipo de peixe. Quando a gente prega para todo tipo de gente, gente que, Débora, que escuta ouve a palavra, chega, chora. E tem gente que escuta por trás da parede, a gente falando na sala, né? Do outro lado, no beco, às vezes no quarto, escutando. Irado. Uma certa vez, eu conto, se for possível, a gente conta uns testemunhos da gente aí, algumas experiências, né? Evangelizar também significa ceifar. Para que haja colheita é preciso semear a semente. A Bíblia diz que a semente é a palavra de Deus. Então pregar significa semear. Ei, você semeia feijão, no outro dia você vai colher? Não, às vezes você semeia e aquilo fica produzindo. Aquela palavra que você prega na esquina, numa casa, às vezes não tem efeito na hora e você está chateado, mas Deus faz o efeito, é Deus que dá o crescimento, sabe? O Espírito Santo começa a convencer: olha, aqueles irmãos que vieram naquele dia, falaram aquilo, aquela irmã que estava tão animada falando aqui no seu quarto, que orou por você, e aí o Espírito Santo vai trabalhando. Então, a gente não pode ser ansioso no quesito evangelização. O nosso trabalho é plantar, é pregar. Quem convence é o Espírito Santo. Às vezes a pessoa aceita Jesus no mesmo dia que a gente entra na casa dela, às vezes não. E a gente precisa ter essa percepção, tá? Oi, Moisés. A palavra não é lançada em vão. Toda vez que você entra na casa de uma pessoa, mesmo que a pessoa não queira ouvir direito, ou ache que não está prestando atenção, mas o Espírito Santo, Maísa, está convencendo, falando. Às vezes a pessoa não encara você com vergonha. Não é porque está desprezando o que você está dizendo. Às vezes é vergonha mesmo. A pessoa fica assim, mas o Espírito Santo está falando, não é? E você dá licença, agradece a atenção, vai embora, e o Espírito Santo fica trabalhando de noite lá, né? Porque a semente foi plantada. E também, evangelizar significa procurar o que se havia perdido, né? As pessoas estão perdidas sem Cristo, e evangelizar é levar esperança, é levar alegria, é levar esperança para um mundo que não tem esperança. E não importa, viu, irmãos, não importa a condição da pessoa, a condição. Eu já evangelizei presídio, já entrei em casa de pobre, de taipa, de comer barro cair na sua cabeça, e já entrei em mansão. Não importa, a necessidade espiritual é a mesma, tá? Uma vez eu quase caí numa piscina de um camarada lá, né? Não importa, as pessoas têm necessidade de Deus, tem, de fato, né? Às vezes a pessoa entra numa casa, a pessoa tem 3 carros, né? 3 carros de luxo. Não, essa pessoa não precisa de Deus, está tranquila. Não, às vezes é a alma mais atribulada que tem, aquela lá. Então não se pressione no lugar que você entra. As pessoas precisam de Deus mesmo, tá? Muito bem, vamos conhecer o método, não é? Então, para entender o método, eu preciso entender o que é o evangelismo e depois entender o mundo para evangelizar melhor, não é? Então, o que é evangelismo, não é? Vamos falar um pouquinho sobre a pessoa do evangelista. Essa pessoa, quem prega a palavra de Deus, nós que pregamos a palavra de Deus, precisamos entender que o evangelista tem que ter convicção da sua salvação, tá? Não se preocupe em anotar esse material eu vou passar todo para o irmão Eudes, no PDF, e depois ele dá para vocês lerem com calma em casa, tá certo? Inclusive está sendo filmado esse material, o irmão Eudes é muito caprichoso, né? Eu nem estava fazendo questão da gravação, mas ele achou interessante e eu achei bem diferente mesmo. É a primeira vez que a gente grava esse material, mas eu louvo a Deus por estarmos aqui, não é? Então, a pessoa do evangelista precisa ter convicção. Faz sentido, irmãos, eu falar do evangelho sem crer no evangelho? Faz sentido? Não faz sentido. Faz sentido dizer: olha, você precisa ser salvo,
e eu não tenho certeza da minha salvação, não faz sentido. E sabe o que é o problema, irmão Everton? É que as pessoas olham na nossa mente, esse camarada não tem certeza do que está falando. Aí você passa meia hora, uma hora pregando, não adianta, porque você não transmite fé no que você está falando. Isso, perfeito, irmão Eudes, não transmite segurança. E isso é um problema, Isso ocorre em muitos grupos de evangelismo. O camarada totalmente seguro, não sabe se quer Jesus, vai falar de Jesus como? Não é? Pois é, uma vida de exemplo, uma vida exemplar, né? As pessoas olham para a nossa vida, né? A nossa vida, como se diz, já é uma pregação. Antes de entrar na casa das pessoas, eu te conheço, porque eu te vi na padaria. Eu te conheço, irmão, porque eu já vi você no escritório lá, né? Uma vez eu atrasei minha conta de água, né? Eu fui evangelizar a irmã. Foi você, irmão, que chegou lá na minha casa negociando, lá no SAI, negociando o papel da água, que estava atrasado. É verdade, minha irmã, é verdade. Já paguei, graças a Deus. Está vendo como são as coisas, né? Eu fui evangelizar a pessoa com eu financei, que negociei o papel da água que estava atrasado. Então, essas coisas acontecem, fazem parte da nossa vida, não é? Não acho que a nossa vida, que nós somos invisíveis, que ninguém vai conhecer a gente, conhece. E agora com rede social, aí é que não tem jeito. Ou você é crente ou não é. Diga, irmã Risa, pode dizer. Sal e luz, perfeito, Risa. Se a gente não for sal, né, não for luz, as pessoas vão apontar. Eu sei com quem você namorou, eu sei onde você morou, eu sei como você vive, onde você trabalha, né? Se for da Receita Federal, eu sei quanto você ganha. Então o negócio é sério, né? Uma vida de oração, naturalmente, né? Cadê o LEDzinho? Não acredito que a pilha... Bela hora para a pilha acabar, né? Depois de vários anos, é uma pilha paleta, não tem problema não. Então, uma vida de oração é muito importante, né? Irmãos, entrar numa casa de uma pessoa sem orar é complicado, né? É uma pilha paleta, se você puder me ajudar. Uma vida de oração é muito importante. Eu não estou lendo os textos. Opa, deu certo, o Moisés? Eu acho que deu certo, viu? Você clicou aí, até voltou o slide. Avança aí para frente. Não tem problema, eu avanço. Então, é muito importante orar, irmãos. Os textos estão aí, vocês leem em casa depois, o irmão Eudes vai dar para vocês. O conhecimento da palavra é fundamental. Você vai pregar algo que você não conhece, é suicídio. Você vai passar vergonha. E a Bíblia diz que nós devemos ser obreiros, que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E quando eu falo obreiro, é homem e mulher. Coisa linda é ver homens e mulheres, jovens, moças e rapazes, pregando a palavra com autoridade. Autoridade, né? Isso não é autoridade, isso é às vezes ignorância. A autoridade é ter confiança em Deus do que está falando. E as pessoas sentirem Deus na sua vida. Isso é autoridade. Tá? E, tudo bem? Opa, deu certo, Moisés, obrigado. Foi só a conexão aqui. Conhecimento da palavra é muito importante. E o desejo ardente pelas almas. Então, somando-se tudo, nós acreditamos que esses são os predicados de um evangelista, de uma pessoa que quer falar de Jesus. Irmão, não dá para abrir mão de nenhum? Não dá para abrir mão de nenhum. Ou temos isso, ou é melhor nascer de novo, né? Eu acho que o crente normalmente, né, meus irmãos, vocês estão rindo aí, mas é verdade, é melhor nascer de novo, porque o crente normalmente tem isso. O crente que não tem isso, desejo pela salvação das almas, uma vida de exemplar, né, bom testemunho, uma vida de oração, está complicado, né? Está complicado, né? A sua vida espiritual. Muito bem, esses são os predicados. Espero que vocês estejam se autoanalisando. Eu já estou me autoanalisando aqui de Jesus. Eu preciso orar mais. Eu estou lendo demais, orando de menos, né? Eu acho que eu preciso orar mais. Conhecimento da palavra e testemunho na nossa vida é fundamental. Muito bem, quais são as 7 formas de evangelismo? Hoje, Débora, nos anos 80 se dizia que tinha 5 formas de evangelismo. Todo mundo ensinava isso. Mas com a vida moderna, né, as coisas aumentaram. Agora não são 5, são 7, né? Eu acho que quando Samuel for pai, não vai demorar. Acho que vai demorar bastante. Se Jesus não vier e eu vou ser avô, acho que vai ter 9 formas, 20 formas. Mas por enquanto, eu dei uma boa pesquisada nos seminários evangélicos, no material que nós temos. Temos 7 formas. Nós vamos olhar só isso daqui, tá?
Evangelismo pessoal, mas tem evangelismo em massa. Você sabe o que é evangelismo em massa? Evangelismo em massa é pregação para muita gente, é cruzada evangelística, é culto que nós fazemos aqui para muita gente, para 500, 600 pessoas aqui no domingo. Isso é evangelismo em massa, tá? No culto ao ar livre, onde a rua inteira escuta o equipamento de som. Isso é evangelismo em massa, tá? Existe o evangelismo sequencial. Você sabe, já ouviram falar de evangelismo sequencial? Evangelismo sequencial é aquele evangelismo que você faz, como diz a palavra, em sequência. Por exemplo, você monta uma classe da escola dominical só para evangelizar. Todo domingo aquelas pessoas vêm, aí você dá lições para elas, você cria uma sequência para elas. Ou você pode evangelizar, por exemplo, num colégio, por exemplo, um trabalho de evangelização nos colégios. Toda segunda-feira um grupo de jovens ou de irmãos pode ir para um colégio e escolher uma turma, fala com o diretor, faz uma requisição, o diretor libera e você evangeliza só o primeiro ano, só o segundo ano, só uma turma do ensino médio. E toda segunda-feira você vai lá e dá uma lição e faz uma pré-eleção de meia hora, de 20 minutos da palavra em sequência. Isso é chamado evangelismo sequencial. E é bem interessante também, não é? Isso é muito usado nos colégios, a evangelização dos colégios. Existe o evangelismo assistencial, que é aquele baseado no assistencialismo, né? Na arrecadação de alimentos, de roupas. Você pode falar de Jesus sem abrir a Bíblia. Só as pessoas identificarem que você é crente e que está dando alimento, você já está falando de Jesus. Então a igreja pode se movimentar, não é? E arrecadar alimentos, pode ficar tocando um som bem baixinho, uma caixa de som numa praça ou num carro de som, e você entrar numa comunidade e dar um alimento, com a literatura dentro do, como é que se chama? Dentro da cesta básica, por exemplo. É uma maneira de evangelizar. Você não vai gastar voz, só vai suar um pouco, né? Porque carregar a cesta básica às vezes sua, né? Cansa, é pesado. Mas o evangelismo assistencial é muito importante, muito importante. O evangelismo em eventos também é muito interessante, né? E é um dos mais gostava de fazer, né? Essa vida de casado é um negócio sério. A gente começa a trabalhar demais e deixa algumas coisas para depois, né? Mas o evangelismo em eventos é muito importante. Por exemplo, uma feira de livros. E é muito comum em shopping, né? Fazer feira de livro. Você faz uma requisição no shopping, bota a sua banquinha e entrega a literatura. Qualquer evento que tiver, né? Feira de livros, às vezes tinha na praça pública, por exemplo, tem, por exemplo, arraial de festa junina, não é? É possível você botar sua barraquinha lá, não de coisas juninas, né? Mas você aproveita para falar de Jesus também. Então, é possível em pequenos eventos, ou até em grandes eventos, por exemplo, carnaval, por exemplo, ele precisa de uma preparação especial de um grupo treinado para pregar num carnaval, que é um outro ritmo, né? Principalmente do Carnatal, por exemplo, é um outro ritmo. Existem irmãos, não da nossa igreja, mas da igreja batista, que eu conheço, aqui de Natal, que eles têm um treinamento específico só para evangelizar pessoas na hora do Carnatal, no barulho, na hora da dança, tá? Todo mundo bebendo, existe uma estratégia de falar de Jesus, e pessoas se convertem, viu? Vai pular o carnaval, deixa o abadá para lá e se converte a Cristo. Mas existe uma maneira de fazer isso, não é de qualquer maneira, não é só porque você tem vontade, existe uma maneira, é uma estratégia de fazer. O evangelismo circunstancial é aquele mais comum, né? Você vai para a parada de ônibus, querendo ir para casa, e o camarada está chorando assim, aí, rapaz, está tudo bem? Aí ele abre a vida para você, e você diz, e agora, Jesus? Eu estou com fome, quero ir para casa, mas essa alma precisa de ti. Aí você abre a boca e começa a falar. Ou você vai para a padaria, oi fulaninha, tudo bem? Rapaz, nunca mais lhe vi na igreja, o que está vendo? Aí você aproveita e fala de Jesus, né? Esse é o mais comum que tem. Dentro de ônibus é uma beleza, né? Porque você senta de um lado, o camarada senta do outro, ônibus tudo lotado, ele não tem nem para onde ir, né? Aí ele fica ali, vai ter que lhe escutar, né? Você puxa uma conversa. Uma certa vez eu puxei conversa com uma senhora. A senhora é católica, ela estava rezando. Deixa eu fazer uma pergunta boba para a senhora é católica? Meu filho, eu sou muito católica, olha, eu tenho um terço. Aí abriu a bolsa, eu tenho um rosário aqui dentro, tinha um rosário dentro da bolsa dela. E eu falei para ela assim, aí muito interessante, eu disse assim, e a senhora reza bastante? Muito, até dentro do ônibus, você está vendo aqui, sou muito fiel. Aí eu comecei a falar dessa maneira, mas a senhora sabe que na crença cristã, nós somos cristãos, né? Na verdade, a fé não é importante ser a fé da fé,
Mas o objeto de fé, a senhora já ouviu falar do objeto de fé? E ela olhou para mim assim, não. A Bíblia diz que nós devemos ter fé em Deus. Não é fé na fé, porque a nossa fé pode falhar, né? Um objeto pode falhar. Eu não posso ter fé num político, numa fé numa igreja. Eu não posso ter fé num livro qualquer, numa ideia. A Bíblia nos ensina a ter fé em Deus. E aos poucos o próximo passo foi falar de Jesus, mas aí chegou a parada, né? Minha vez de descer, acabei não falando, mas a palavra ficou plantada. Então, irmão, é o evangelismo circunstancial, e isso acontece o tempo todo, né? É muito comum, né? E evangelismo das mídias sociais, que aí é um papo para outra hora, é uma outra estratégia, outra maneira de pregar o evangelho. Existe até o movimento dos TikTokers cristãos, né? Que é muito interessante, né? Vocês conhecem, né? Mas isso é papo para outro dia, tá bom? Muito bem, vamos lá. Quais são os desafios do evangelismo? Meus queridos, quando a gente vai evangelizar, é preciso ter consciência desses desafios aqui. Os desafios quais são? O mundo pós-moderno, a incredulidade crescente, a ideologia e paganismo e as seitas e heresias. Se Paulo me perguntasse, irmão, qual é o mais difícil? Eu não sei qual é o mais difícil, né? O mundo pós-moderno exige que você tenha estratégia para entrar nas casas das pessoas. Hoje, para você entrar numa casa, você é filmado por 3, 4 câmeras. Você nem chegou nem perto do portão. Já tem 3, 4 câmeras e um radar ligado e o cachorro latindo já. Tem 6, né? Pronto. O irmão já está dizendo que tem 6 câmeras. Então, para você chegar na casa dele, já tem 6 câmeras já lhe gravando. Então, antigamente não era assim, não é? Eu digo, nos anos 80, quando eu era bem jovenzinho, a gente evangelizava, as pessoas abriam as portas, não tinha tanto assalto, não é, Débora? As pessoas eram mais assim, mais tranquilas. Hoje não. Hoje tem 2 pastores alemães, daqui que os pastores alemães parem de latir para você falar o evangelho. Então tem muitos desafios. Então o ambiente hoje, pós-moderno, é diferente, não é? E existe até câmeras de reconhecimento facial. Então, quando você se aproxima, não é? Existe muito em lojas de segurança, a câmera e shopping também. Faz o reconhecimento facial, coloca você na internet e já busca seu Instagram. Aí diz, olha, ele é evangélico, ele é empresário, ele é político, ele é policial. Então, reconhecimento, olhe, isso é uma coisa tremenda, né? Ele é crente, olha, ele é de tal igreja, né? Olha, isso aqui é membro da Assembleia de Deus, puxa seu currículo lá. É tremendo hoje, né? É bem diferente de alguns tempos atrás. Diz, Moisés. É uma dificuldade. É verdade. E vamos comentar sobre essa dificuldade, como o Moisés está falando, de entrar na casa das pessoas. O ideal, meus amados irmãos, é entrar na casa das pessoas, falar de Jesus no ambiente delas, porque elas se sentem mais confortáveis, digamos assim, não é? Mas vamos lá. Então, algum de vocês gostaria de fazer alguma pergunta? Queria pular essa parte, porque cada um é um tema diferente, é uma palestra diferente. Cada um. Eu já tive palestra só para o mundo pós-moderno, só sobre a incredulidade. As pessoas não querem saber de Deus, não querem. E é só olhar a vida delas. Elas dizem que amam a Deus, mas vivem como se Ele não existisse. Pode prestar atenção, não é? A ideologia e paganismo é só o que tem. Pessoas se acham espertas demais. Eu sou formado nisso. Tipo assim, fala para te derrubar. Não, olha, você nem graduação você tem, eu já sou formado nisso e tal. Mas a autoridade que Deus nos dá está além da sabedoria desse mundo, não é? Eu já preguei para médicos e nem na faculdade eu tinha entrado ainda, e o médico me ouviu com atenção, não é? Eu louvo a Deus por isso. Acho que não é a nossa formatura que faz a diferença. O que faz a diferença é a vida de Deus dentro de nós, não é? E as seitas heresias nem se fala, não é? Nem se fala. Esse aqui talvez quando a gente começou a falar sobre evangelismo e praticar o método, né? Esse aqui foi o meu maior desafio, não é? Eu tive que estudar sobre espiritismo, sobre mormonismo, sobre testemunho de Jeová, sobre as seitas orientais, né? Como Seishonoye, yoga e por aí vai, não é? Inclusive fiz um curso de 21 dias na igreja dos Mormons. Eles sabiam que eu era cristão e tentaram me converter. Foi muito interessante. São muito simpáticos, me chamaram para uma partida de basquete, foi muito legal, né? Se você não se firma no evangelho, você se envolve e você quer ficar lá. Mas eu sabia onde eu estava, né?
E a minha missão era conhecer a teologia deles. Uma coisa é ouvir falar, outra coisa é entrar na igreja deles e escutar. Não é? Diga, pois não, minha irmã. Um curso sobre espiritismo. Sei. Sei, sei. É, Magnólia. Sim, tá certo. Mas o que é mais importante é que a senhora disse do que a senhora tem convicção. Isso é que é mais importante. E nós queremos que Jesus irá voltar. E, é o poder da maioria, como se diz, não é? Mas, assim, não, a senhora não se covardou, a senhora foi prudente, porque tem momentos que a gente não precisa expor essencialmente a nossa fé. Quando eu fiz o meu curso lá, eu não estava pregando para eles, eles nem me deram oportunidade no púlpito. Acho que o pastor de lá ia ser disciplinado pelo outro pastor lá, se ele me desse oportunidade para um evangélico da Assembleia de Deus, subir no púlpito mormon. Não dá, não dá, não dá, não dá. Também eu não queria, né? Se ele me convidasse, eu não subiria. Eu daria uma palavra, né? Eu tenho um microfone, eu ficaria, dar uma palavra, falaria alguma coisa, mas não subiria. Não dá, não dá. Não dá para compactuar, não. Mas assim, é um desafio, irmãos. É um desafio, né? Já quando eu fazia o ensino médio, né? Nós tínhamos um trabalho de fazer atividades em casas de ajuda a pessoas que têm necessidades especiais, né? E você sabe que a filantropia é muito comum nos espíritas, né? Eles gostam muito disso, né? Inclusive é o lema do espiritismo, né? Sem caridade não há salvação, né? Então eles gostam muito disso. A casa Bezerra de Menezes, eu já fui lá várias vezes. Eles sabem que eu sou cristão. E eles sabem qual é a minha opinião sobre Allan Kardec. Eles não gostam muito não, mas eles são inteligentes, me respeitam e a gente conversa bem, graças a Deus. Mas tem essa dificuldade, né, meus irmãos? As heresias é tão importante quanto as seitas. Também é outra palestra, não vou me deter nisso aqui, mas a gente pode discutir isso depois, tá bom? Não é? Falar sobre a igreja mormon, falar sobre o Seishonoye, né? Tem alguns crentes que gostam desse negócio, né? Praticar yoga, praticar Kung Fu e não sabe qual é a filosofia que está atrás por certas artes marciais, por exemplo. Então, tem muita coisa envolvida aí e a gente precisa entender, não é? Muito bem. As situações que encontramos nas casas, lugares, como é que as pessoas se sentem? Quando a gente entra na casa das pessoas, como é que as pessoas se sentem? Eu vou colocar 8 situações aqui, tá bom? Que está acontecendo. Se você vai entrar na casa das pessoas, você tem que ter noção disso. 8. Vamos lá para a primeira? A nova era. As pessoas acreditam na nova era. A era de Aquário, a era de paz. Não, meu estado é zen, eu não preciso de Jesus, eu estou tranquilão aqui, tenho meus passarinhos. Uma vez eu fui evangelizar um senhor, ele disse que não precisava de Jesus porque tem os pássaros dele. Era um ambiente de tranquilidade, né? Você vê como são as pessoas, né? Aí, às vezes, esse assunto não é muito comum, mas é preciso ser abordado. A nova era é uma filosofia mundial que envolve muitas religiões e muitos crentes têm se levado por isso. Sabe como? Deixa eu mostrar aqui, ó. Usando esses símbolos, ó, que eu já mostrei, inclusive, no momento de Jade, né? Acho que vocês se lembram, né? Lembra? Pronto, está aqui, ó, os símbolos. Tem gente que tatua isso nas costas. A estrela de ponta cabeça, né? É uma blasfêmia contra o anticristo, né? Bom, aqui o movimento do pé de galinha, né? Que é o movimento anarquista. O símbolo do chifre, né? Que é a evocação ao demônio, é muito comum em muitas bandas de rock, né? Por exemplo, o AC/DC usa muito. Os movimentos satanistas usam muito, é a saudação deles, e tem crente que usa isso, fala isso e não percebe do que. Então, a nova era ela e seus símbolos estão envolvidos em muita gente. Tem muita gente que usa aqui como o yin yang, né, como colar, brinco.
às vezes tatuado não, estampado numa camiseta, compra uma camiseta com o símbolo da nova era. Deus nos livre, irmãos. Nosso símbolo é Cristo. Nosso símbolo vem do céu, né? Nós não precisamos disso, né? Nada disso. A SS, né? Que era a polícia nazista, né? Muita gente usa, né? Os neonazistas, o movimento neonazista no Brasil usa isso, tatua, tem gente que bota faz careca, skinheads, né? Pelam a cabeça, raspam a cabeça e tatua a SS. Pois não. Pois é, até a estrela de Davi, não é? A estrela de Davi é usada não dessa maneira, né? Essa aqui, a estrela de Davi não é assim, uma sobre a outra. São dois triângulos, um sobre o outro. Aqui é um triângulo entrecortado. Está percebendo que está um dentro do outro, um entrando no outro, é diferente. Não é a estrela de Davi, é chamado hexagrama e é usado em cultos satanistas. A igreja, a Devil Church, né? A igreja do diabo, de Londres, que tem um aqui no Brasil também, acho que em São Paulo, usa esse símbolo, né? E eles, quando entram na igreja, né, a igreja Devil Church, né, no tapete de entrada tem a cara de Jesus, e os adeptos entram e limpam os pés no rosto de Cristo para entrar na igreja. Então, tem muita coisa para falar. Então é assim que o mundo age, né? Que temos a influência da mídia também. As pessoas são influenciadas extremamente pela mídia. Tem jovens que só falam disso aqui, né? De jogo, né? E só fala de jogo. Já dá um abuso, né? Tem outros que só falam de filmes, né? Super-heróis. Outros estão envolvidos com canais de TV, internet. Então, as pessoas estão envolvidas nisso. As pessoas não leem a palavra de Deus. Você vai pregar para o camarada, o cara só sabe falar de hashtag, de arroba. Você sabe falar de internet, né, de Instagram. Então, até a linguagem, irmã Magnólia, fica difícil. Eu quero falar de Jesus, o camarada fala de Instagram. Tá, tudo bem, vamos lá. Vamos dialogar, como é que a gente faz? Então, as pessoas estão envolvidas nisso, né? As pessoas sabem quais são as séries que vão aparecer na Netflix, sabem o que vai acontecer, mas não sabem do Evangelho, não sabem que Cristo pode transformar a vida dela, né? Estão envolvidos com outras coisas, né? Está preocupado com liquida Natal, está preocupado com outras coisas, né? Mas com o Evangelho, não. Então, as pessoas estão envolvidas com muitas coisas. Isso aqui é só um exemplo, né? Foi o que chegou na minha mente para falar, mas tem outras coisas aí. Diga, Everton, você ia falar? Oi. Pois é, pois é, pois é. Eu lembro de uma época que o irmão às vezes liberava a igreja e dizia: irmão, vamos assistir a novela Pantanal, né? Lembra do Pantanal? Pantanal é cultura, não sei o quê. E ele terminava o culto mais cedo para liberar a igreja para assistir o Pantanal. E ele dizia mesmo, né? Vamos assistir o Pantanal, eu vou assistir, eu e minha família e tal. Então, essas coisas, irmãos, precisamos ter cuidado. A mídia influencia muitas pessoas, inclusive até o linguajar. Até o linguajar, né? Então, quando a gente entra na casa de uma pessoa, de um jovem, perceba o que ele vai falar, né? Às vezes é interessante ter assistido um filme ou outro, justamente para se contrapor, né? E tem muita coisa boa que pode ser assistida, outras não. Mas isso é um papo para outro dia. Alguém quer falar alguma coisa? Diga, Moisés, pois não. Pois é. Tem muita coisa que a gente precisa perceber. Outra coisa diferente também são os ambientes espirituais. Quando a gente entra numa casa para evangelizar, meus irmãos, precisamos ter consciência, você não sabe o que está acontecendo ali, a não ser que o Espírito Santo lhe revele, não é? Mas de uma maneira geral, eu já tive a oportunidade de entrar numa casa, enquanto evangelizava, tinha um pai de santo fazendo um trabalho contra nós, contra a equipe, né? Lançando feitiços, né? Expurgos, como eles dizem, contra nós. Mas é claro que quem está conosco é maior, né? Nós temos a presença de Deus. Mas tem isso. Tem uma vez que eu evangelizando, o filho evangelizou de uma mãe, e o filho estava virado lá. Mamãe, não escutei ele. Não, mamãe,
mamãe, não escuta eles não sei o quê. Aí no final eu já estava agradecendo, o camarada saiu com a faca na mão. Foi um negócio sério. Então quem evangeliza precisa estar preparado. Olha, às vezes o ambiente é tranquilo, limpo, calmo, espaçoso, aquele sofá bonito. Se preocupe, fique vigiando, não relaxe. Eu estou tranquilo aqui é tranquilo. Olha que vento gostoso. O diabo tem seus ardis, viu? Sim, irmã Rízia, pois não. Diga, minha irmã. Sim. Meu Jesus, uma foice. Meu Deus do céu. É um desafio. É um desafio. Tem que estar preparado. Uma certa vez, cachorro, cachorro é um negócio sério. Quem tem medo de cachorro também é uma coisa séria. Uma certa vez tinha uma irmã, ali em Regomoleiro mesmo. Ela tinha tanto medo de cachorro, irmã, não vou evangelizar. Eu tenho tanta vontade, mas eu tenho tanto medo de cachorro. Aí a gente incentivou, irmão, vamos lá, irmã. A senhora fica atrás da gente e tal. Uma certa vez o cachorro avançou para ela repreendeu o cachorro caiu, o cachorro desmaiou. Que autoridade, né? Eu louvo a Deus por isso, né? Está repreendido em nome de Jesus, o cachorro caiu, desmaiou na hora. E é a graça, é o desejo de falar de vidas, né? Repreende até é interessante isso, né? Louva a Deus, ela está lá servindo ao Senhor com muita alegria. Então, irmãos, a gente não sabe o ambiente espiritual que a gente está, não sabe, tá? Não sabe a crença da pessoa. Pois não, minha irmã? Sim. Sim, é verdade, é verdade. Sim. Meu Jesus. É, graças a Deus. Inclusive, irmãos, a gente vai falar sobre isso, é uma das nossas estratégias. Aham. Jesus. Minha irmã. Amém. Graças a Deus. Atendeu ela, né? Atendeu ela. Sei. Graças a Deus. Amém. Pois é, minha irmã. Existe muitas necessidades, a gente não sabe o que vai encontrar. É verdade. Obrigado pelo testemunho. Acrescentou bastante. Obrigado, minha irmã. Então, o ambiente espiritual a gente não sabe. Eu exagerei aqui, né? Não sei se você conhece a prática do voodoo, né? Que está se transformando comum no Brasil, né? Pois é. Muito bem. A ufologia é algo também muito interessante, né? As pessoas acreditam em disco voador, acreditam em fantasmas. As pessoas estão dispostas a acreditar em tanta coisa, mas não estão dispostas a acreditar em Cristo, né? Então, eu poderia falar sobre isso aqui, não vou falar, né? Astrologia, oráculos, radiestesia, são crenças que quando você conversa com a pessoa, você percebe o que a pessoa acredita, não é? Que, inclusive, uma das práticas comuns quando se entra na casa de uma pessoa é perguntar a fé da pessoa, é muito importante, tá? A gente vai falar sobre isso, porque aí você sabe mais ou menos onde você está se metendo, digamos assim. O camarada às vezes é do Seixonoye e você vai falar
que Deus é um Deus de guerra, um Deus de vitória, ele não vai te ouvir, porque o Seixonoye já pensa diferente, né? Que a paz é que é importante, que a guerra não é importante. Então você vai pregar um Cristo que morreu, a morte não é importante, importante é a vida. Então, se você não entende a metodologia, a maneira de pensar de quem crê no Seixonoye, você vai passar a tarde todinha e não vai conseguir pregar o evangelho. Então é importante fazer algumas perguntas para as pessoas, para você entender qual é a fé dessa pessoa, tá? Então, essa revista aqui, UFO, é interessante. Eu tenho uma delas em casa, é bem interessante, né? Vocês acreditam em disco voador? Vocês acreditam? Não acreditam? Mas eu acredito em OVNIs, objetos voadores não identificados, eu acredito. Inclusive tem base bíblica para isso, né? Mas disco voador não tem base bíblica, mas isso é um estudo para outro dia, tá bom? Mas inclusive a Bíblia diz que um dos sinais da vinda de Cristo seriam objetos no céu, não é? Sinais no céu, não é? Sinais no céu, imagine aí, né? Astrologia é algo que muita gente acredita, né? Uma certa vez, várias vezes, né? As pessoas ficam curiosas, olhando, achando bonita a gente falando, ou os jovens falando, ou o pastor que estava com a gente falando. Irmão, você é de que signo? Aí começa, né? Aí, poxa, o que signo tem a ver com Jesus, né? Aí diz, olha, eu nasci em junho, né? O pessoal diz que eu sou do signo de Gêmeos, mas como eu não acredito, então eu não sou do signo. Mas para o mundo aí eu sou de Gêmeos, né? Porque eu nasci em junho, então não, então eu já sei que você é assim e tal. Tem gente assim. Alguém já leu horóscopo aqui já? Jornal, antigamente jornal, tinha muito, né? Hoje não tem mais não, já que isso acabou. Tem internet agora, você digita lá a data, ele diz o que vai acontecer no seu dia. É ótimo, né? Previsão do futuro. Diz, Mael. Pois é, né? Cristão, signo, Sagitário, né? Aí dá vontade de dizer embaixo, realmente você é cristão ou você é de Sagitário? Escolha, né? Dá vontade de dizer, escolha. Pois é, está aqui os signos, né? Pois é, o zodíaco. Tem gente que é muito mística, quando você entra na casa das pessoas, é muito comum. Já viu, Bianca? Entrar na casa da pessoa e ter o olho grego, cadê o olho grego? Aqui, ó. Diz que aborta a inveja, né? Que você chega deixa o olho invejoso de lado, né? O azar, né? Tem gente que acredita nessas coisas, né? Uma certa vez eu entrei, aí irmão, você pode até entrar, mas deixa o sapato lá na porta. Eu preguei dentro da casa da pessoa só de meia, né? De calça e ficando de meia, deixei o sapato lá na porta, porque para não trazer coisas ruins, está certo, senhora, tudo bem, não tem problema, deixei o sapato lá. Preguei de meia, foi interessante. Então tem pessoas assim, supersticiosas, e a gente precisa entender isso, tá bom? Compreender que isso é possível, e não devemos ignorar. Às vezes a gente acha engraçado, né? Uma vez eu entrei numa casa, esse negócio da figa é interessante, a mulher bem assim para mim, fazendo figa, né? Aí, boa tarde. E ela estava tensa, ela como se estivesse fazendo conjuros, né? Fazendo algo contra mim para me expulsar ou para me repreender, alguma coisa assim. É claro que eu achei engraçado, eu me segurei para não rir, né? E falei a palavra de Deus, né? Mas é interessante essas coisas, né? Bom, crenças em objetos, é muito comum ter nas estantes, né? Às vezes a pessoa compra um objeto e não sabe nem o que significa, né? O Buda, né? Bom, mas às vezes a pessoa nem é budista, às vezes diz que é até cristão, mas coloca assim isso na estante, a gente chega, olha, aí, o que essa pessoa acredita realmente? Diga, Paulo. Sigla. A figa é um sinal muito antigo, já dos tempos dos egípcios, 2000 antes de Cristo já existia objetos que faziam com figa, de madeira. Na Grécia Antiga se fazia figa da figueira. Então se arrancava um pedaço de pau, fazia uma mão com a figa, chama-se figa porque era do pé de figueira, que era uma espécie de crença que as pessoas tinham para espantar mal olhado, né? Bater na madeira, esse tipo de coisa, né? Hoje na sociedade moderna a figa é uma maneira de dizer que está liberado, que eu não tenho azar. Muitas vezes as pessoas vão mentir, né? E faz uma figa assim, tipo assim, para que a mentira não bata nela, bata na outra pessoa.
Tem um bocado de crença sobre isso, né? Nos cultos afro, a figa significa outras coisas, bem feias, mas não vou dizer não, tá? Porque está sendo gravado, a gente pode conversar depois. Tá certo? Oi, Paulo. É exato, a figa é tipo assim, está liberado, né? Se eu faço figa, estou liberado para mentir, para fazer uma coisa ruim. Tem isso também, tem muita coisa. Quando entramos na casa das pessoas, há muitos problemas. Se preparem, queridos. Há problemas de frustração, medo, depressão, estresse, solidão. Às vezes entra na casa das pessoas extremamente sozinhas. A pessoa não quer ouvir de Jesus, só quer dar um abraço. Soberba, tem muita gente orgulhosa, tipo assim, bota esse crente para aqui para dentro, vou dar uma surra neles, né? Então aqui eu tenho 20 Bíblias aqui, quero ver, passei a semana lendo, quero ver. Tem gente assim, né? Soberbo. Tem pessoas sem esperança, desesperados, vontade de morrer, não quer sair de casa, sofrimento de todos os tipos, psicológicos, espirituais, físicos. Muitas vezes, pela graça de Deus, tivemos a oportunidade de evangelizar pessoas que estavam de cama, só conseguiam levantar o pescoço. Então há muitos tipos de sofrimento, realmente, e precisamos entender que esses são grandes desafios para nós, e precisamos nos preparar, ter a graça de Deus, E essa é a terceira e última etapa, que eu vou dar um time aqui só para tomar um gole d'água, e vou abrir essa última parte aqui, já, mas vou abrir para as perguntas de vocês. Vocês estão muito calados. Alguma curiosidade? Eu sei que o sistema de som não está captando, estamos gravando tudo, mas não se preocupe, A sua dúvida é a dúvida de muita gente, E tem muita coisa que às vezes a gente está falando e não temos oportunidade para falar, mas esse é o momento, Talvez só Deus sabe quando teremos a oportunidade de falar isso novamente. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Se eu posso usar o outro microfone? Claro que eu posso, sem problema. Sim, tá, para o pessoal perguntar, boa ideia, meu irmão. Agora que eu entendi. Oi. Questions? No questions? Sem perguntas? No doubts? Sem dúvidas? Pode perguntar. Se for difícil, eu digo que não sei. É simples. Mas se tiver ao meu alcance, a gente fala aí, tá? Deixa eu voltar aqui para vocês terem uma ideia. Vocês gostaram dessa parte de misticismo aqui? Não gostaram? E de ufologia? Eu conheço um irmão de saudosa memória que disse que foi arrebatado por um OVNI, Ele foi levado, Ele foi abduzido, como a gente diz, Ele conta, Ele disse que viu um anjo dentro do escovador. É um negócio bem milaborante, E sobre a nova era? Sobre a nova era? O movimento Nova Era, ele começou mais ou menos nos anos 80. A ideia era fundir todas as religiões. A Nova Era diz que as religiões todas conduzem a Deus. Então não existe uma verdade no cristianismo, porque todas as religiões falam a verdade. Então não importa o que você crê, o importante é que você crê. A Nova Era diz assim. Então não importa se você é um pai de santo, se você é um babalorixá, se você é kardecista de mesa branca, não importa se você é mórmon, se você é espírita, se você é praticante de artes marciais, se você é shonoye, se você é budista, se você é ateu, se você é cristão, se você é evangélico, se você é católico, não importa, tudo está certo, porque tudo vai levar para Deus, a nova era, A Eritreia, a nova era, E essa nova era, o Deus da nova era, é o tal de Jesus cósmico, que eles dizem que é um tal de Jesus que transcenderá da realidade última, Só Deus sabe o que seja isso. A gente lê, mas a gente fica imaginando o que eles querem dizer. Diz, Paulo. Só complementando o que o irmão estava dizendo, isso é uma coisa que vai totalmente contra a ideologia cristã, porque fala que todas as religiões levam a Deus, mas Cristo afirma em João
que Ele é o caminho. É verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É verdade, é verdade, é verdade. Como é que, por exemplo, você vai lá para o... Vamos dizer que Manrízia não quer saber mais de Jesus, certo? Aí a senhora vai lá para o movimento da maçonaria. Chega lá na Metropolitana, entra na loja maçônica lá. Conhece a loja lá, né? Hein? A loja maçônica, do lado do sorvete Chapinha ali. Bem ali mesmo. A senhora entra lá, assiste às reuniões brancas, que são as reuniões abertas só para mulheres, uma vez por mês, porque as nossas reuniões é só para homens, né? Mas as brancas, as mulheres podem entrar. Vamos dizer que as pessoas veem que a senhora é inteligente, que a senhora conhece da Bíblia, tarará, tarará. Então, pode ser uma mestra aqui, uma diácona da maçonaria. Aí, no belo dia, a senhora vai ser batizada na maçonaria e vai fazer seu credo. Aí, quando chegar na noite do credo, a igreja, quer dizer, a comunidade vai se reunir, a senhora vai subir num palco, vão botar uma porta de madeira para a senhora bater e vai ter outra pessoa do outro lado para lhe responder uma pergunta. Aí a senhora bate na porta e diz assim: eu quero conhecer a luz. Aí a pessoa do outro lado vai dizer, né, o diácono da maçonaria vai dizer: a senhora quer saber o quê? Eu quero conhecer a luz. Como é que fica isso à luz de João 8,12, que Jesus disse: eu sou a luz do mundo, não é? Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Como é que alguém pode ser maçom e cristão ao mesmo tempo? Não é? Não tem como. Então, mas a nova era diz que todas as crenças levam a Deus, né? Levam a Deus. É uma maneira assim simpática de dizer que o importante é você estar errado, desde que você seja sincero, né? E sinceridade não leva a Deus. Uma pessoa extremamente honesta, eu conheço pessoas que estão em algumas crenças religiosas, são pessoas honestas, decentes, pessoas de bem, irmão Eudes, mas estão enganadas. Então, honestidade não é suficiente, não é. O importante é acertar Jesus, que é o caminho, né? Oi. E uma coisa interessante, né, sobre o movimento da nova era, e principalmente quando unido com a questão da ufologia, é que muitos creem que muitos desse movimento creem que o arrebatamento, na verdade, são os alienígenas que vão abduzir as pessoas, né, que estão atrapalhando que essa nova era seja fundada, que no caso seria a interpretação deles para o reino do anticristo. É uma boa interpretação, né? Bem criativa, é verdade. Tem mais alguém que quer perguntar alguma coisa? Tem muita coisa para falar aqui, né? Eu vou falar eu gosto muito de falar sobre meditação, né? Cabala, que é um movimento vindo do judaísmo, né? Que tem entrado uma vez eu entrei na casa de uma irmã, conversando com ela, eu olhei assim, uma cabala, linda cabala na parede dela. Eu olhei assim, eu fiquei assim: Jesus, tem misericórdia. O que a ignorância não faz, né? E essa mesma irmã tem um pé de coelho na Bíblia, né? Já viu alguma irmã com pé de coelho, um chaveirinho, um pezinho de coelho? Pois é, tem gente que acredita em pé de coelho ainda, né? Para dar sorte. Mas diz, Ismael. Eu vi ali na ufologia o olho que tudo vê. Aí eu queria perguntar ao senhor sobre a origem Da ufologia? do olho que tudo vê. Do olho que tudo vê? Tá. O movimento maçônico do século XVII, na reforma da Revolução Francesa, foi muito forte, que impulsionou inclusive a Revolução Francesa. A maçonaria surgiu lá, inclusive, e o espiritismo também, não é? Na França. E essa ideia que o olho que tudo vê tem a ver com um movimento controverso, né, da Igreja Católica. Agora eu me esqueci o nome. Os Illuminati, que é da década do século IV, surgiu no século V na Igreja Romana, na Idade Média. E a ideia do olho que tu vê significa que existe alguém no futuro que terá compreensão de tudo, né? Nós cristãos interpretamos isso como o olho que o profeta Daniel vê, né? E que João fala sobre o olho do anticristo, daquele que dominar, né? A Bíblia diz que ele terá olhos. E olhos fala o quê? De capacidade de domínio, né? Capacidade de influenciar. Então nós interpretamos dessa maneira, né? Esse movimento do triângulo, né? O movimento maçônico é muito comum
E Deus nos livre de usar esse tipo de símbolo. Esse símbolo do triângulo com o olho, inclusive está na nota de dólar, né, do dólar americano. Tem lá o olho, né? O olho que tudo vê. Tá bom? Oi, pois não. Oi. Inclusive, né, talvez nem todos saibam desse detalhe, mas acredito que o senhor sabe, né, que isso lembra, inclusive, na literatura, o Grande Irmão, Sim, de sim. 1984. É verdade, né? é Que verdade. justamente por ele ter o poder de enxergar tudo, dele gravar todas as pessoas, ele tem o domínio. Né? Ele tem verdade. Grande poder político. É verdade, é verdade. Mais alguma pergunta, meus queridos? Então vamos para a última parte, que é a parte mais prática, né? Vamos ganhar almas para Jesus, já que a gente sabe mais ou menos o que está acontecendo, né? Pelo menos eu dei uma ideia geral aqui do mundo espiritual do que está acontecendo. Então, o que se baseia o método, o ANSO, obreiro aprovado, não se envergonha? É em boas práticas. Essas boas práticas vai estar com vocês, algumas vocês precisam memorizar, tá certo? E tem que memorizar mesmo, é o dever de casa, certo, Everton? Ah, irmão, eu achei que ia aprender tudo numa palestra. Não vai aprender tudo numa palestra, você vai levar para casa o dever de casa e vai exercitar. E quando estiver pronto, você vai chamar o irmão Edes, estamos prontos para mandar ver em nome de Jesus, né? Então, quais são as boas práticas? As boas práticas, a atitude, devemos ter a atitude correta, né? Vamos falar sobre isso. A entrega de literaturas é uma boa prática. Tem gente que não sabe entregar literatura, joga a literatura, não entrega. Jogar é uma coisa, entregar é outra, tá? A aparência é muito importante, tá? A melhor abordagem. Qual é a melhor abordagem de falar do Evangelho? Né? Existe um básico disso. E como responder a certos argumentos, que é a parte que exige mais da gente. Diz, pois não. Pode perguntar, diga. Sobre a questão da melhor abordagem. É assim, para entender melhor. Por exemplo, quando Jesus ele falava para pescador, ele falava sobre rede, sobre pesca, sobre mar. Quando Jesus ele falava para agricultor, ele falava sobre terra, planta, sobre solo, essas coisas. Isso. Essa questão de melhor abordagem é sobre isso? Você se adequar sobre o que aquela pessoa acha interessante? Isso, exatamente. Não é só o que a pessoa acha interessante, é você adequar a linguagem também, não só a linguagem, mas a maneira de se expressar, como chegar. Você está entendendo? Basicamente eu vou falar sobre isso, é como você deve chegar e como deve abordar. Se eu for falar dentro de um hospital, eu falo de um jeito, eu não vou sair gritando, Jesus é o Senhor. As pessoas precisam ter silêncio, né, no hospital. Então tem uma maneira de chegar no hospital. Se eu estiver dentro de um comércio, dentro das gôndolas, pessoas passando com um carrinho de compras, eu tenho outra maneira de me reportar às pessoas. Então é a maneira de como chegar e falar de Jesus. Então cada ambiente tem uma estratégia. Eu vou botar uma estratégia básica aqui para vocês, tá bom? Vou chegar lá. Vamos lá, vamos falar sobre atitude. É importante que o evangelista faça uma identificação pessoal. Fala de forma alegre. Oi, Bianca. Boa pergunta. É o desafio. É verdade. Por graças a Deus, eu entendo um pouquinho de linguagem de Libras. Graças a Deus. Fiz um curso de 6 meses e Jesus me abençoou. Ainda dá. Estou entendendo. Estou entendendo. Difícil entender. Difícil. Mas assim, dá para fazer algumas né, falar sobre Jesus, né, em linguagem de Libras. E eu vi como era importante ter feito esse último curso, Marísia. Foi muito bom, me ajudou bastante. Até meu professor me incentivou, rapaz, faça um curso, você é bom e tal. É de homem, Jesus amado. Inclusive, é uma das ideias da escola dominical, usar a irmã Noádia para melhorar porque ela está se formando agora, né, em Letras Libras, e vamos usar a ferramenta do Senhor aqui. Ela está muito animada para usar as Libras, inclusive para evangelizar crianças surdas e pessoas que têm problemas, às vezes não é totalmente surda, mas tem algum problema, né, auditivo, tem alguma perda auditiva, né? Boa, gostei, Bianca. Então, apresente-se de forma alegre. Olha, você vai entrar na casa da casa da pessoa chateada. Moedas me chamou, não queria vir. Meu irmão, é melhor ficar em casa, porque falar de Jesus é algo maravilhoso. Aí você vai, cara de fome, cara de cansado assim, é complicado, né? Às vezes você está cansado, a semana toda foi pesada, mas
procure transmitir. Você está transmitindo a mensagem do Evangelho. Comunique de forma alegre, né? No mínimo, né? O camarada todo jururu lá, meu irmão, é como se o Evangelho fosse um fardo. Antes de iniciar a explanação, procure descontrair o ouvinte. É importante conversar, se apresentar. Olha, eu sou Artaxerxes, sou um jovem evangélico da Assembleia de Deus. Entrei aqui na sua casa para falar do Evangelho. A senhora sabe o que é Evangelho? Né? Então, sei lá, chegue próximo à pessoa, não comece já abrindo a Bíblia citando um versículo da palavra, porque às vezes a pessoa quer conversar, é uma conversa, não é? Então, não chegue logo assim, de súbito, já vai abrindo seu sermão, não, para pregar, não. Então, converse, dê boa tarde, se sente. Se você tiver com sede, de forma sincera, a senhora pode me ceder um copo d'água? Dá tempo de você respirar, da pessoa perguntar, de onde vocês vêm? Já foram muitas casas, né? Deixa a pessoa conversar com você, você conversar com a pessoa. Não precisa entrar logo diretamente na palavra, porque às vezes você, na ânsia de pregar, você perde, né, o momento exato. Tem um momento, aquele clique, né, para você falar de Jesus, né, que o Espírito Santo diz assim, agora vai. Aí você começa a falar. Então não seja ansioso, se apresente, tenha calma, seja objetivo. A mensagem deve ser Jesus. Tem gente que enrola e não fala de Jesus. Seja objetivo. Às vezes a pessoa está com uma louça para lavar, comida no fogão, a filha vai chegar da faculdade, quer tomar um banho, vai sair. Então você tem que ter esse senso de urgência. Você percebe que o ambiente está um ritmo acelerado, você pode dar uma palavra mais rápida, de 5 minutos. Se você perceber que a pessoa está tranquila, está numa tarde relaxando ali, está sem pressa, já é outro ritmo. Então você precisa entender qual é o momento certo, tá bom? Então, seja objetivo. E ler passagens bíblicas com o ouvinte. É importante demais ler com a pessoa, sabia? Aí você fica lendo, e a pessoa só olhando para você. Que tal ter no grupo uma pessoa para ler com ela? Mostra a Bíblia para ela, senta assim de lado. Enquanto o Everton está falando, tem outro jovem mostrando para a moça, para o rapaz, a escritura que Everton está lendo, o texto da Bíblia. É importante a pessoa ler. Parece um detalhe, não é? Mas é um detalhe fundamental. Ela vê que está na Bíblia. E, às vezes, pela primeira vez, ela pega a Bíblia e bota a Bíblia na mão. E isso faz uma diferença. A pessoa sendo evangelizada com a Bíblia na mão, não é? Às vezes a pessoa tem uma Bíblia, eu tenho uma Bíblia, fica tão animado, né? Eu tenho uma Bíblia ali, irmão, vou pegar. E pega a Bíblia, às vezes é uma Bíblia católica, né? Com aqueles nomes todos diferentes, né? Mas está lá, empolgado. É importante demais a pessoa ler, viu? Então, incentive. Se surgir dúvidas ou questões, procure ser tranquilo. Essa talvez seja a parte mais complicada, a gente vai falar já já. Deve haver uma preparação prévia das mensagens. Não chegue de qualquer maneira. Pense no que vai falar. Eu vou falar sobre a mulher samaritana. Então, entre na casa já pensando, vou falar sobre a mulher samaritana. Não vou ver aqui, peraí, deixa eu ver uma passagem aqui, e a pessoa olhando para você. Não, peraí, não, cadê aquele versículo? Já chegue preparado. A pessoa fica assim, rapaz, esse camarada sai da casa dele, entra na minha casa, não sabe nem o que vai falar. Pronto, você já perdeu, digamos assim, como os jovens gostam de dizer, já perdeu a moral já. A pessoa vai ouvir você para quê? Já perdeu a moral, pronto. Pode ir para casa que não adianta mais sua visita. Então a gente precisa estar preparado. Escolha versículos, um versículo só. Não precisa ser 20 versículos, não. Desculpe, um versículo só, né? João 8:12 eu gosto muito, né? Eu gosto muito. Mas João 3,16, João 1, tem muitos versículos da palavra de Deus, né? Diz Paulo, pois não. Como o Senhor disse no começo, né? Oi. E temos que ser prudentes, bem prudentes, temos que estar preparados para chegar. Né? É verdade. E uma maneira prudente é escolher o texto, né? Escolher o texto. Escolha um texto simples. Não vai escolher um texto que você não entende. Pelo amor de Deus, também tem essa, né? Escolhe um livro confuso. Uma vez eu fui evangelizar, o jovem abriu Zacarias, capítulo 14. Eu olhei para ele, meu irmão, você tem certeza que você vai pregar isso? A abominação sobre Israel, e a pessoa olhando lá. Eu quero ouvir de Cristo, não quero ouvir da abominação sobre Israel, né? Então, precisamos escolher um texto bom, né, também, né? Vai com calma, né? Tem muita coisa na Bíblia, então não é qualquer coisa que você vai abrir, tá certo? Tá certo? Tenha cuidado. Então, eu estou com dúvida, mostra o Moeudes, mostra o líder,
da equipe, posso ler esse texto, não é? Você pode até escolher um texto para o dia, uma tarde, escolher um texto só. Toda casa lê o mesmo texto, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, tá? Mas, pois não, pode dizer. Só uma pergunta. Por exemplo, quando a pessoa vai para evangelizar, a pessoa quer falar de Jesus e o ouvinte, ele quer falar de uma religião. Porque na igreja tal é assim, é aquilo. Tá. Assim, como a gente pode abordar dessa maneira? Porque o senhor falou que a gente tem que ouvir o ouvinte e tentar responder. Sim. Aí a gente vai lá para falar do amor de Jesus, vai falar sobre Jesus. Ele vai abordar uma religião. Ele vai logo apontando o defeito dos crentes, né? É comum. A gente vai falar sobre isso, é a estratégia da argumentação, a gente vai falar sobre isso. Logo depois, vocês estão só pedindo spoiler, né? Tudo está lá na frente, é isso aí. Chego lá. Me cobre se eu não chegar, mas eu vou chegar. Boas práticas da distribuição. Isso aqui vocês já conhecem, não vou pular, mas vou só mencionar. Devemos orar ou distribuir. Às vezes a pessoa nunca teve acesso à palavra de Deus, às vezes a literatura é o primeiro acesso que a pessoa tem. Então, tenha cuidado. Entregue olhando para a pessoa, não olhe e entregue assim, toma. Não é assim. Você entrega olhando para a pessoa, olha, aqui tem uma porção da palavra de Deus, aqui tem um trecho da Bíblia. Você já leu a Bíblia hoje? Não, olha aqui, então leia a Bíblia hoje. Não é? É interessante ser dessa maneira. Distribuir de acordo com a ocasião, né? Isso é legal também, né? Culto, festa de junina, Natal, um folheto sobre festas, né? Vai pregar na praia, um folheto que fala sobre tranquilidade, sobre descanso, né? Vai pregar numa oficina, um folheto que fala sobre trabalho. Então, você tem um folheto para uma situação, é bem interessante, né? Chama mais atenção, né? A pessoa está de férias e vai querer falar sobre um assunto totalmente diferente do que ela está vivendo. Então, é interessante ter folhetos diferentes para ocasiões diferentes. Esse é o ideal. Se não tiver, você tem que trabalhar com o folheto que tem. Mas esse é o ideal, tá certo? Outra coisa também que acontece muito com os jovens, aconteceu muito comigo. Leia antes de dar para a pessoa. Leia antes de dar para a pessoa. Aí você dá para a pessoa, irmão, o que é isso? Rapaz, eu não sei não, isso eu não li. Meu irmão, você está dando uma coisa que você não leu. Isso que você não sabe. Você nem leu o que você quer que eu leia. Entende como é simples isso? Mas, então, antes de você distribuir uma coisa, leia antes. O que eu estou entregando? É uma mensagem o quê? É uma parábola? É um salmo? Não é? É um convite para vir para o culto? O que é? Leia, pelo amor de Deus, leia. É só frente e verso, né, Marisa? Frente e verso, leia, pelo amor de Deus, né? Irmão, então tem muita literatura. O evangelista tem que ler, né? Porque se você tiver uma passagem lá, se você não souber e a pessoa perguntar, você vai ficar desmoralizado. Perfeito, Marisa. Você pode até aproveitando que a Marisa falou, você pode até aproveitar a literatura e pregar com a literatura. Olha o que diz a literatura. Você já não tem a Bíblia aqui, a gente não tem, mas você pode ler aqui. Isso está na Bíblia, aí você já aproveita aquela passagem, não é? É importante demais. Então, isso aconteceu muito comigo, em muitas situações. Não comigo especificamente, porque alguém já tinha me avisado, não é? Mas vi muita gente passar vexame dentro de igreja, dentro de hospital, porque não leu a literatura, só porque não leu. Irmão, isso aqui, rapaz, não sei não, isso, pelo amor de Deus, né? Então, lê o que você está entregando, tá? Diz, Everton. Essa passagem, isso que o senhor estava falando, me lembrou aqui no capítulo 8 de Atos, né? Sobre Felipe, né? E o servo etíope, né? Em que ele vai e questiona, né, sobre aquela passagem do profeta Isaías. Então, é importante a gente ter esse conhecimento, porque como é que a gente vai ensinar a pessoa aquilo que está na literatura, ou uma mensagem que você está dando e a pessoa ali questiona? É importante a gente entender o que está sendo passado. Perfeito, exatamente. Seja educado na entrega, né? Se a pessoa recusar, não se preocupe. Não se preocupe, você fez a sua parte. Isso é muito comum. Entregar a literatura, o cara amassar e jogar na sua cara. Isso é muito, ou jogar no chão, ou botar na boca, mastigar e cuspir. Isso é muito comum. O que precisamos fazer? Ter a graça de Deus. O que eu costumo fazer quando eu estou evangelizando, principalmente perto do local onde eu trabalho? Eu passo na rua, entrego alguma literatura, a pessoa amassa. Sabe o que eu faço? Eu pego, desamasso, boto no bolso e vou embora.
E algumas vezes tem surtido efeito, porque às vezes, irmão, me desculpe, irmão, me dê outra aí, agora eu vou ler. Então, a gente precisa ser prudente, né? Tá bom? Muito bem. E carimbe, né? Às vezes a pessoa não quer ler, ele quer ler depois, quer ter informação. Peraí, esses irmãos são da onde? Que igreja? Aí não tem nada. Aí a pessoa não vai visitar a nossa igreja, porque não tem nada. Então, carimbe, pelo menos com o endereço da igreja. Ou tem igrejas aí que colocam o nome da pessoa, evangelista fulano de tal. Leia para mim, eu vou falar de Jesus para você. Bota o número do celular. Né? Mas isso é uma opção, né? Eu prefiro o carimbo da igreja, né? O endereço da igreja, na rua Bacabal 82, lhe esperamos, né? Certo, Moedas? A sugestão, o depende tem que ter um carimbo. Tá, tem? Maravilha. Maravilha. Senhora? O Instagram da igreja, né? Qualquer contato, né? Se alguém dispor de um contato de um celular, enfim, de alguém, às vezes alguém, irmão, eu queria ir para a sua igreja, mas me diga onde é que é e tal, se for possível também. Então é importante demais. Práticas, onde é que eu distribuo? Onde eu já falei isso aqui, né? No comércio, terminal de ônibus, parada. Melhor lugar para evangelizar, sabe qual é? Fila de caixa lotérica. É uma beleza, porque a pessoa fica presa ali na fila, né? O que está na frente escuta, o que está atrás escuta. Às vezes a lotérica dá uma volta, né? Quem está de lado aqui escuta também. Tem uns que gostam, tem uns que se incomodam, mas é uma beleza falar de Jesus, né? E você não precisa nem aumentar a voz, as pessoas já ficam, às vezes está olhando um livro ou olhando o celular, né? Mas está escutando o que você está falando. É uma maravilha, né? Se você puder entregar folhetos. A aparência pessoal é importante, tá, gente? Já estou terminando, são 9 horas. Muito importante. Bem, quando a gente entra na casa das pessoas, as pessoas fazem o scanner. Olha você do pé à cabeça. É complicado, né? Somos representantes do reino do céu. Então, a aparência pessoal é muito importante. Não seja relaxado com suas roupas. Cuidado com a combinação de cores. Uma vez eu fui evangelizar com o irmão parecia o Patati Patatá, todo colorido, já dava agonia. Olha, se eu já estava acostumado, estava agoniado, imagine o irmão que estava lá. Pelo amor de Deus, era gravata rosa, camisa vermelha, sapato marrom, calça vinho, meia caque listrada. Meu irmão, boné, né? Boné branco, óculos escuros, aquele tipo Valdir Soriano, aquele grandão assim. Olha, você precisava ver. Em vez de a pessoa querer ouvir falar de Jesus, ficou rindo, né? Eu digo, meu irmão, tenha modo, pelo amor de Deus, né? Tenha bom senso, né? A gente não vai com luxo para casa das pessoas, né? Não vai de gravata, de terno, de muito luxo, assim. Não, nada disso. Mas um bom senso é importante, né? Então, olha a combinação de cores. Se for homem, veja a questão dos pelos faciais. Uma certa vez a gente evangelizava e o irmão gripado, o irmão muito peludo, né? E esqueceu de fazer a barba, estava complicado, além de gripado, você já viu, né? Jesus é bom. Jesus, não dá. Então, se está gripado, leva um lenço, e o pior que o irmão pegava no bigode. Então, quem tem pelos, por exemplo, saindo do nariz, do ouvido, dá uma olhadinha, irmãos, limpa, tá? É importante. Escova os dentes, né? Oi. Está gripado, fica em casa, é melhor. Se cure e evangelize sem gripe, é melhor. Senão passa gripe para os outros, né? Em vez de passar o evangelho, passa gripe. Pois é. Então, se for mulher, tenha cuidado também, né? As mulheres precisam ter cuidado, né? Com transparência, essas coisas são importantes, né? A maneira de você sentar no sofá, o homem também é importante. Tem homem que é relaxado, né? Chega na casa das pessoas, abre as pernas assim. Não é assim que se senta. Você não senta nem assim em casa, só se você estiver sozinho em casa, com sua família, tudo bem. Em casa você fica à vontade. Mas na casa dos outros precisa ter modos, né? Tá bom? E cuidado com o hálito. Você vai pregar o evangelho com mau hálito. Diga aí. Então, Jesus amado, eu já vivi nessa situação difícil, não é? A pessoa vai pregar, Jesus é bom, cheio de carniça entrando dentro da sala. Jesus é bom, mas o cheiro de carniça não é bom, né? Não é brincadeira não. Então, se for um problema de mau hálito, analise.
Se você não tem coragem de analisar, peça a um colega seu, rapaz, eu tenho mau hálito, seja honesto comigo. Às vezes é um problema bucal, às vezes é só porque a pessoa esqueceu de lavar a língua. A língua se escova também, não é só os dentes não, tá? Para quem não sabe, eu sei que vocês sabem. Às vezes é um problema estomacal, não é? Então, dê uma olhadinha, quem vai evangelizar vai chegar perto das pessoas, né, Bianca? Tem que, né, é desagradável demais, no mínimo. Diga, vocês riram agora, né? O que vocês querem falar? Diz. Não tem o irmão Valdívio? Sim, o que tem? Olhe. Não, não é nada. Ah, tá. Nada. No momento que a gente estava tendo na segunda-feira para aprender mais da palavra, evangelização também, exato, ele estava falando para a gente que não era bom que a gente fosse de gravata. Pode parecer algo besta, mas porque ele disse que já presenciou momentos em que no momento da oração, assim como a irmã estava dizendo ali, era sempre bom orar de olhos abertos e não ir de gravata, porque uma vez aconteceu que uma pessoa puxou a gravata assim e ficou como se fosse enforcando. Sim, rapaz. Aí é bom não ir de gravata para não acontecer essas coisas, né? Não quer dizer que toda vez que você vai entrar de gravata na casa, alguém vai lhe enforcar. Mas eu estou entendendo o que você quer dizer. Estou entendendo. O ideal é ser uma roupa que você se sente bem, simples, mas que represente Cristo, né? Se tiver uma mensagem evangélica na camiseta, acho que até o ideal, né? Acho que até o ideal. Mas não desprezemos aqueles que gostam de gravata. Tem irmão que gosta, né, Débora? Bem tradicional, né? Gosta de uma gravata. Eu particularmente gosto de ir assim, né? Dobra a camisa, ou de camisa polo, como o irmão Eudes está aqui. Eu sou mais tranquilo. Mas tem irmãos mais assim, exigentes nessa questão. Mas, independentemente da roupa, do seu estilo, vá do seu estilo, mas seja simples, tá bom? Você ia com camisa rosa choque, sabe? Aquelas camisetas que a gente usa para correr, né? Aquela marca-texto, né? Aquele negócio assim, verde-limão. É complicado, não dá, né? Dentro de cada pessoa, a pessoa fica assim. Fale de Jesus, irmão, mas bota esse irmão aqui de lado que ele tem essas questões, né? Sim, além disso, além dessa questão da aparência, né? Tem também do grupo também. Um grupo muito grande não é legal. Irmão Eudes todo animado, vamos evangelizar. Pega 20 pessoas, entra na casa de uma irmã que cabe 5. Todo mundo em cima dos outros assim. Não dá, irmãos. O ideal é ser um grupo pequeno, bem organizado, pequeno. Dependendo das situações. Você está fazendo 4, né? 4 ou 5 pessoas. 3 pessoas eu não acho, depende da situação, né? Eu acho um número bom, mas 3 pessoas têm que ser extremamente bem preparadas. As 3 têm que estar nos cascos, como se diz, né? Eu acho o número para jovens e para a maioria aqui é jovem ou adultos, acho que 4 é um número muito bom. 4, 5 pessoas, no máximo 5. 6 já acho que, dependendo da situação, já acho até demais 6. Mas dá certo 6 se for bem organizado. Né? Eu já entrei em grupos com 15 pessoas, entrando numa casa assim, bem pequena. 15 pessoas não dá, irmão. Tenha santa paciência. 2 horas da tarde, 15 pessoas, todo mundo suando um em cima do outro, e irmão lá, escutando, é complicado. Diga, Risa, pois não, você ia falar? Pois é verdade. É verdade. Então, o que puder manter o distanciamento social é importante, é verdade. É verdade. Nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar que é justamente a aparência do grupo é importante. Se todo mundo vai evangelizar, todos têm que estar no compromisso de falar a palavra. A brincadeira, a fofoca, tem aquele. Geralmente o grupo tem um apelido, né? Fulano é chamado. Aí, deixa a brincadeira para depois. A gente vê muito o bom grupo de evangelismo quando sai na rua. Eles saem juntos. Não tem ninguém dando cotovelada em ninguém, correndo na frente, fazendo um ganga, né, como se diz. Não, é um trabalho sério. A gente deixa para brincar depois. Eu sei que vocês adoram brincar, eu também gosto de rir, mas o momento é sério. Então as pessoas prestem atenção. A pessoa está lá, vai se evangelizar, já está olhando, já vem aquele grupo, tudo brincando. Aí quando chega na frente da pessoa, está toda séria. A pessoa, já vi. Está vendo? É brincadeira ali, mas quando chega aqui, as pessoas analisam isso, tá? Então, preste atenção no que vocês fazem, tá? Vamos lá? Oi. Eu preciso terminar, gente, são 9h05. Não, só rapidinho. Até um comentário aqui que o André estava fazendo. Oi. E em relação a uma equipe grande, seria até melhor, por exemplo, um grupo de 15, 20 pessoas,
não seria até melhor fazer uma divisão no grupo para evangelizar mais casas do que exato. ficar todo mundo numa única casa? Às vezes um grupo muito grande só atrapalha, sabe? Um grupo muito grande é bom para fazer um culto, mas para entrar numa casa de uma pessoa não é o ideal. Só se a pessoa for numa mansão enorme, uma casa muito grande, um sítio, aí sim, uma varanda enorme, né, Marisa? Aí sim, dá para botar a igreja toda ali dentro. Mas numa casa comum de conjunto, vamos com calma, né? Irmãos, uma coisa também interessante, ó, eu peço a atenção dos líderes, principalmente dos líderes. Quem evangeliza, irmãos, tem que mapear seu plano de ação. Vai evangelizar de casa em casa, esse é o do Conjunto Amarante, tá? Que eu peguei o mapinha do Conjunto Amarante. Dá para fazer de casa em casa. Se programe, faça um mapa. Antigamente não tinha internet, né? A gente ia para a prefeitura pegar o mapa do conjunto. Mas hoje tem internet. Você pode escalar grupos por rua, fazer tarefas. Mês de maio, vamos evangelizar essa quadra. Mês de junho, esse quarteirão. Não é? Então você pode programar casa por casa, equipe por equipe, número por número. Não é? Então é importante fazer um mapeamento. E aí você vai ter ideia, ó, depois do final do ano, quantas casas eu evangelizei, quantas pessoas. E é importante saber uma sequência, porque aí você não vai entrar numa casa duas vezes. Rapaz, será que eu entrei nessa casa? Será que a gente evangelizou? Não, mas o outro grupo evangelizou. Não, mas ninguém anotou nada. E como é que a gente sabe que evangelizou ou não? Irmão, aquele irmão que aceitou Jesus, ele mora onde? Então, quando você anota tudo, organiza no mapa, né, fica tudo melhor, tá bom? Uma prática importante é catalogar as visitas. Antigamente a gente levava fichinha, né? Eita, eu era o secretário, Bianca, da mocidade, eu era responsável, eu ia com a pasta, meu Deus. Eu não gostava de andar com aquela pasta, mas eu tinha que andar com a pasta, porque é a pasta das fichas. Quem aceitava Jesus, eu tinha que anotar o nome da pessoa. Hoje você faz um formulário com o celular mesmo, liga a internet, me diga o seu nome aqui, coloca no endereço, salva no drive, acabou-se. Chega em casa, o irmão diz, olha lá, o irmão que aceita Jesus mora onde? Já passa o endereço para a comissão de visita. A coisa é mais rápida, sabe? Então, fazer um formulário com... Eu botei aqui, eu criei um formulário aqui, evangelizo de casa por casa, enfim, nome, endereço. Recebe outra visita, sim ou não? Às vezes a pessoa não quer outra visita, às vezes a pessoa quer. Irmão, olha, eu não quero aceitar Jesus, mas venha próximo domingo. Aí você anota, bota sim no formulário. Aí quando eu fizer no domingo à noite, olhar, peraí, deixa eu olhar o que aconteceu. Duas pessoas querem visita, já sabe o que vai programar. Então é importante demais se organizar nesse ponto, tá? E é muito fácil fazer um formulário no Google, né? Muito fácil. Diz, Paulo. Eu sempre tive essa curiosidade. Oi. E como é que faz um formulário assim? É fácil. Se de repente tiver tempo aqui, eu te mostro aqui depois na palestra, tá? Pega o meu computador. Outra coisa, irmãos, olha só o que vocês estavam perguntando. Qual é a melhor abordagem para se falar de Jesus no evangelismo pessoal? A minha experiência mostra que é mais ou menos assim, essa sequência. Mais ou menos. Pai do Senhor, minha irmã, tudo bom? Deus te abençoe. Primeira coisa, não adianta entrar na casa das pessoas se não se apresentar. Se apresente. Meu nome é Everton, eu sou jovem da Assembleia de Deus, eu estou fazendo um trabalho de evangelismo, nós nos dividimos em grupos, estamos fazendo esse trabalho de casa em casa, desde a semana passada, sei lá, o mês passado, e viemos aqui à sua casa, temos desejo de passar algum tempo, não vamos demorar, a senhora tem um tempinho para a gente. Então é assim que a gente fala, não é chegando, ei, você precisa de Jesus, abra aí. Não é assim, né? Não é assim. Se você chegar na minha casa dizendo isso, eu não lhe recebo. Eu tenho um vira-lata lá bem bravo, ele é o primeiro a reclamar, tá? Segundo, aborde o assunto. Qual é o assunto do evangelismo? Quem é o assunto? É Jesus, não é a Assembleia de Deus, tá? É Jesus. Use textos fáceis para a compreensão. Pega o texto, use a palavra. É porque Jesus, a pessoa tem que ver você abrindo a Bíblia, para a pessoa entender que você está pregando a palavra. Não, se você usar o celular, você pode até usar a Bíblia do celular, mas ela não vai entender, ela vai achar que você está abrindo a rede social, que está olhando um esboço, que está olhando o WhatsApp, né? Ela não vai imaginar, a não ser que você vira, olha, é a Bíblia que eu estou abrindo, viu? Mas é melhor, bem melhor você falar, olha, eu vou falar aqui da palavra de Deus, deixa eu ler um texto para você. Mostre,
Não esconda a Bíblia, não mostre que você está abrindo a Bíblia. Com a Bíblia você tem razão. Se você esconder a Bíblia e vai dar a sua opinião, você perde a sua razão. Tá? A Bíblia tem autoridade. Então use a Bíblia para evangelizar. Eu não acho interessante você evangelizar sem Bíblia, né? Meio estranho, né? Meio estranho. Esqueça a religião, fale de Cristo. E outra coisa, nunca condene, pelo amor de Deus, não condene. Se a pessoa tem uma imagem na parede, se a pessoa está com uma frase que fala mal de Cristo estampada na blusa, não condene. O tipo que a pessoa está vestindo, o que a pessoa está bebendo, o que a pessoa está falando, o jeito da pessoa falar, o que está acontecendo ali, não condene, não condene. Inclusive, se você estiver falando e a TV estiver ligada, fazendo barulho, nunca peça para desligar a TV. É falta de educação. A pessoa que tem que se tocar, diz, peraí, fulaninho, desliga a TV. É melhor assim. Ei, desliga essa TV, irmão, vou falar a palavra. Desliga. Não faça isso não. Você está invadindo, além de invadir a privacidade das pessoas, você está mandando na vida da pessoa, né? Então nunca peça para desligar o rádio, a TV, a internet. Deixa a pessoa do jeito que ela está. Ela vai, com a graça de Deus, se tocar. Peraí, irmão, vou desligar aqui para ele escutar melhor. Aí desliga ou abaixa o som, tá bom? Diga, Everton. Muito bem. Então, atendendo a pedidos, né, que vocês estão perguntando, esse é o procedimento básico. Mas nesse inteirinho aqui, a pessoa pode parar para perguntar, né? Irmão, aí começa a acusar, né? Mas por que os crentes, por que os irmãos usam saia, né? Por que o crente não pode usar brinco? Aí começa. E aí você tem que ter a graça de Deus e perceber qual é o objetivo da visita. Se a visita for só naquela casa, unicamente, você pode parar e responder as perguntas, com base na palavra de Deus, tá? Se você tiver 5 casas para cumprir, paciência. Você pode marcar com a pessoa, olha, eu vou falar com o meu líder, o irmão Eudes, para vir outro dia aqui. Aí o irmão lá já está com a agenda, né? Já marca. E a gente vem outro dia, e você vai passar esse dia todo estudando para tirar a dúvida dela. Se é que não tem estudado, né? Tá certo? Então, é muito importante. Se você tiver resposta no dia, maravilha. O importante é ter resposta na hora. Na hora. As pessoas questionam muita coisa, né? E por que crente não bebe? Aí você vai responder o quê? Não, é porque a minha igreja não deixa. Olha que pergunta, que resposta. É porque meu pastor não deixa. Isso não é uma resposta adequada. A resposta adequada é da palavra. O que a Bíblia fala sobre a bebida? Irmão, não sei. Por isso que a gente precisa estudar, não é? Então vamos lá. Como proceder diante de certos argumentos, responder certos argumentos. Então aqui é atividade de casa. Eu não vou falar tudo, é para casa, tá bom? Se as pessoas forem diferentes à vida espiritual, a Bíblia tem textos. Memorize esses textos, tá? A Bíblia mostra que todos nós somos pecadores. A Bíblia mostra que a rejeição a Cristo leva à condenação. Lê o texto para a pessoa. Não diga, eu acho não. Lê a Bíblia e a pessoa vai se convencer. O eu acho vai ficar no eu acho mesmo, tá? E tem pessoas que acham a salvação impossível, né? Não tem como alguém comer feijão e arroz e ser salvo. Pega a Bíblia, leia para ela, 1 Timóteo 1,15. Aí como é que Ismael vai fazer isso? Vai ter que memorizar os textos. Se a pessoa disser assim, é tarde demais para mim, não tem um jeito, irmão. Ismael, não tem um jeito na minha vida, viu? Você leia 2 Coríntios 6,2 para ela. Aí você tem que decorar esses textos. Eu vou passar todos os textos para o irmão Eudes e passa para vocês, tá? E aí, Paulo, é o dever de casa do crente, do evangelista. Você tem que memorizar. Para cada argumento tem um texto da Bíblia. E é maravilhoso quando a gente responde com a Bíblia, né? A Bíblia tem sempre razão. Diz. Uma questão sobre o que o senhor falou sobre o eu acho. Sim, esse eu acho é ótimo, né? Porque, às vezes, por exemplo, você está lá, é bom você ter um conhecimento sobre a Bíblia, porque, às vezes, você está lá conversando com uma pessoa e você fala um versículo. Aí a pessoa vai lá e pergunta, onde é que está esse versículo? E você não saber onde está, ali vai passar não vai passar uma credibilidade, né, sobre aquilo. A pessoa pode até achar que não está, porque você não vai saber onde está. Então, é bom você sempre saber, olha, no livro tal, capítulo tal, versículo tal, diz isso, isso e isso. Perfeito. Para passar uma confiança para aquele ouvinte. É verdade. Quando você citar um texto, saiba onde está o texto. E alguém que está de lado, orientando a pessoa, precisa estar hábil para abrir rápido a Bíblia, né? Geralmente o melhor que abre a Bíblia é o que está perto da pessoa, né? Que ele acha rápido, né?
né? Então, uma equipe bem treinada age dessa maneira. Tem outros argumentos, os que se julgam fraco demais, eu não posso permanecer no caminho, eu não tenho condição, não, eu bebo demais. Para todo tipo de desculpa a Bíblia tem uma resposta. Aí com a nossa missão, meus irmãos, memorizar cada um deles. Eu não vou falar sobre todos, né? Ele disse, eu posso perder meus amigos, eu vou abrir meus prazeres, vou ser perseguido pelos meus amigos, não vou perder meus amigos. Então a Bíblia tem resposta, vocês precisam memorizar. Eu o tempo todo tento memorizar, esqueço, memorizo, esqueço, memorizo. Eu estou assim, né? Memorizo novamente. Os que alimentam falsas esperanças. Eu faço bem, eu sou uma pessoa boa. Aí quando a pessoa diz isso, né, o que a gente abre? Gálatas 3,10, né? Que texto bonito. Tem muitos crentes que não conhecem esse texto. Bom, enfim, eu faço faço mais bem do que mal. Eu sou pecador, não sou pecador, eu sou uma boa pessoa. Tem argumento para todo mundo, né? Esse é o exercício de vocês. Isso é ótimo, Everton. Você acha que Deus vai condenar a gente para o inferno? Deus é muito bom, não vai condenar ninguém para o inferno, não. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz outra coisa, né? Então, memorizem. Deus é bom demais, né? Os que dizem assim, eu sou tão bom com aqueles que vão para a igreja, né? Tem gente que diz assim, para que ir para a igreja? Eu sou tão bom quanto os que vão. O que a Bíblia fala? Romanos 2,1, né? Tem vários textos. Os que duvidam da existência de Deus, os que não acreditam na verdade da Bíblia. A Bíblia está cheia de mentira, por que eu vou acreditar em você, né? Os que dizem que todas as religiões salvam, todas as religiões salvam. Então, se eu sou isso, eu não preciso de Jesus, não. As religiões não salvam, o importante é crer em Deus, é isso mesmo. Colossenses 2,20 já diz outra coisa, né? Pois é. Olha aqui, com a graça de Deus, em 2030, se Jesus não vier, o crescimento dos evangélicos vai ser mais ou menos 50% da população. É o que diz o IBGE. Daqui a 10 anos, a metade da população brasileira, se continuarmos a pregar o evangelho, será evangélica. Mas isso depende da igreja, depende de nós. Essa é uma projeção estatística do IBGE. A linha azul são os católicos, a linha laranja são os evangélicos. Então, precisamos da graça de Deus para que isso aconteça, né? Não seja só um dado estatístico. E outros que zombam de Deus. Até para quem zomba, que fica rindo da cara da gente, tem resposta da Bíblia, tá? Memorizem, os textos eu vou passar para todos, para Eudes. Muito bem, obedecer o de Jesus é importante. Então, só para terminar aqui, ó, deixa eu fazer uma coisa engraçada, que vocês gostam de desenho, não gostam? Eu sempre gostei de desenhar, eu acho legal. Nunca fui muito bom em desenho, não, mas... Ó, vamos dizer que aqui é o muro, certo? Aqui é a rua. Meu Deus, a letra está horrível. E aqui é a casa da pessoa. Deixa eu pegar aqui de lado aqui. Deixa eu apagar aqui esse trequinho. Não. Deixa eu apagar aqui e tal. Não. Borracha. Vou pegar um lápis aqui legal e vou desenhar uma situação aqui que a gente pode ocorrer na evangelização. É só um método de como entrar numa casa. Como é que se entra numa casa, né? Bom, a primeira barreira é o muro, né? Eu estou vendo aqui a nossa situação, né? A realidade nossa é o muro. E tem a casa em si, né? Está aqui a casa. Meu Deus. E aqui eu vou botar só a sala, tá? A sala da pessoa. Beleza. Então está aqui Everton, Eudes, Débora. Quem mais? Quem que se habilita? Ismael. E quem mais? Paulo. Botar Paulo aqui. Pronto. Vamos dizer que Paulo é o líder, certo? Então Paulo chega e ele que bate palma, né? Ou de casa, tem alguém em casa. Então o primeiro obstáculo é entrar na casa. E as pessoas às vezes não querem deixar você entrar. Então Paulo vai entender se aquela situação é boa para pregar o evangelho ali mesmo no portão. Às vezes a pessoa no portão, né? Às vezes com a toalha quer tomar banho, né? Isso aconteceu demais. A pessoa pregando com a toalha no ombro. Meu amigo, me libera, eu quero tomar banho, vou trabalhar. Né?
Mas dá para pregar o evangelho 2, 3 minutos. Agora, se a pessoa, muito bem, boa tarde, entre, por favor, tem um café, vocês querem um cafezinho? Que coisa boa, né? Aí Paulo entra, está aqui Paulo entra, o que Paulo fica? Ele fica na frente da pessoa. Aqui tem um sofá, vamos dizer que seja um casal, tá certo? Um homem e uma mulher, certo? E Paulo está aqui. Eudes, que é o melhor de Bíblia, já fica perto do homem, não é? Débora, que é a única mulher do grupo, já fica aqui perto da irmã. Por quê? Porque se Paulo começar a falar e citar um versículo, Débora já está com a Bíblia de lado e mostra para a pessoa. Então você já se posiciona, você não fica todo mundo encolhido. Uma vez eu fui evangelizar, a irmã ficou por trás da cortina. E a irmã ficou incomodada, né, a senhora? Rapaz, peça para esse jovem sair atrás da cortina, que tem muito mosquito aí, né? Estava se escondendo. Então a gente precisa se colocar para pregar o evangelho na casa da pessoa, né? Se a pessoa convidar para sentar no sofá, sente-se, seja educado. Se a pessoa não convidar, não sente, seja educado também, tá? Então vamos lá. Então Paulo está aqui, Eudes está aqui, quem mais? Ismael está aqui, e quem mais que está faltando? E Everton aqui, Everton. Então, meus amados irmãos, é mais ou menos assim, formando um C, que se você se coloca na sala, não fica todo mundo encolhido no canto da parede ou na porta, o camarada pregando e tem um fica lá na área. Não, entre também, não se esconda não, entre também, fica todo mundo ali. Paulo pregando, Ismael orando, Everton prestando atenção, vigiando. Quem que está aqui? Eudes, preparado, né? Porque ele está olhando e está vendo uma porta aqui, ó, e pode sair alguém aqui a qualquer momento, né? E Débora aqui olhando, né? Olhando a situação também e próxima à mulher. Então é mais ou menos assim que você se organiza dentro da sala, né? Então um grupo bem treinado, sempre tem um para falar, outro para orientar, outro para orar. Se todos orarem, né? Todos oram, mas esse aqui, ó, Everton, ele fica de olho aberto. É o único que ora de olho aberto. Então, o grupo precisa prestar atenção como é que faz, não é? Exato, é uma estratégia. Isso se você conseguir entrar, que é o segundo passo. Geralmente, o povo fica aqui, na rua, né? O povo não deixa você entrar, né? Porque tem medo de você passar tempo. Então Paulo, como é um rapaz inteligente, vai dizer, olha, a gente não vai demorar, e por favor, se você disser que não vai demorar, não demore, porque temos gente, olha, não vamos demorar não, 2 horas Paulo escurecendo e Paulo falando de Jesus, né? Não vai ter, pior, né? Vão falar, olha, tem um grupo aí que entra na casa e não quer sair mais, né? Então se, olha, vai demorar, digo, não, a gente vai demorar 20, no máximo meia hora, mas a gente vai ser prático, tá certo? A senhora deixa, pronto, pode entrar. Seja honesto, né? Sejamos honestos para pregar a palavra, tá certo? Meus queridos, era isso que eu queria passar para vocês. A hora já tem chegado, já estou vendo gente com cara de sono, mas estou à disposição de vocês para tirar dúvidas. Diga. Xerxes, e se por acaso aparecer alguém armado nessa situação, Jesus. com a faca, com a arma, como é que a gente reage? É uma boa pergunta. Eu vou dizer uma coisa assim, parece assim bem burocrática, mas vou dizer, muitas coisas são evitadas quando a gente ora antes. Muitas coisas. Se a gente orar antes de sair, se encontra aqui na igreja ou na casa de alguém que é mais próximo, né? Ore antes, muita coisa evitada. O inimigo, ele é amarrado, né? É impedido de... Eu tenho certeza, muita pedrada eu deixei de levar, muita coisa deixou de acontecer comigo, cachorro não me mordeu, muita coisa deixou de acontecer porque a gente orou antes. Agora, se a gente vai, assim, como futurista, né, achando bonito, legal entrar na casa das pessoas e não saber que aquele é um ambiente espiritual, que a gente vai pregar a palavra, realmente é complicado, né? É uma das maneiras de evitar é orar antes. Orar antes. Deus nos livrou de muitas coisas porque a gente orou antes, né? Pois não, minha irmã? Isso é possível acontecer. Eu acredito que sim.
É. É. É verdade. Falta de oração. Verdade. E, irmãos, uma outra coisa também importante é manter o bom humor, sabe? Às vezes você entra numa casa da pessoa, você precisa estar de bom humor, sabe? Tranquilo. Aí, você pregar a pessoa, ficar olhando para o relógio, a pessoa diz: espera aí, essa pessoa veio aqui e está preocupada com o horário, né? Então, tenha modo. Se você tem hábito de olhar para o relógio, bota o relógio dentro do bolso, esteja ali à disposição para falar do evangelho para a pessoa. Olhe para a pessoa, tenha segurança e Deus vai falar através de você, tá? Mais alguma pergunta, gente? Eu terminei, tá? Eu terminei aqui, graças a Deus. Mais alguma pergunta? Se a pessoa chamar para tomar café, e se o grupo tiver tempo, vá tomar café. Agora, tenha modos. Se você tomar metade de uma xícara, irmão, posso tomar outra? Aí a sua evangelização virou bagunça. Aí você, em vez de dar vazão ao Espírito Santo, que era o seu primeiro objetivo, você vai estar dando lugar à carne. Isso é chamado de gula. E a Bíblia diz que é pecado. Então, cuidado, você pode. Tem pessoas que que gostam de alimentar as pessoas, né? Principalmente no interior, é muito comum uma pessoa chega aqui, come essa melancia aqui, com um pedaço de melancia. Eu não sei falar de Jesus e comendo ao mesmo tempo. Eu tenho que comer primeiro, aí eu paro, boto a xícara de lado, aí dá para falar de Jesus. Mas comendo e caindo comida né? Também tem que ter esse bom senso também, não é? Mas se a pessoa oferecer, irmão, tem um copo d'água. Uma vez um irmão falou: você está com sede, né, meu filho? Você está muito suado, é 2 horas da tarde, né, domingo. Quer um copo d'água? Quero. A irmã me deu um copo de água quente, sabe? E a água era barrenta, chega, entrou rasgando assim. Era melhor não ter tomado aquela água, né? Então tem essas coisas, né? Tem essas coisas. Mas Jesus é bom. Alguma pergunta a mais? Queridos, muito obrigado. Tem muita coisa para falar sobre o evangelismo, né? Essa tática de entrar e como se dispor na casa, tem outras maneiras de fazer, com dupla, com trio, com mais pessoas, tá? Você pode alternar, não precisa ser uma pessoa só fixa que entre e fale, pode ser alternar, por exemplo, numa casa fala eu, outra casa fala Ismael, outra casa fala Paulo. Agora todos têm que saber o que vão falar e treinar antes. Não é feio treinar, sabe o que é feio? É passar vergonha. Mas treinar antes não é feio, pelo contrário, você está procurando fazer o melhor para o seu Senhor, não é? Então leia a palavra, medite, não é? Seja honesto. Olha, senhora, eu não sei disso, mas eu vou estudar, próximo domingo eu posso vir aqui e lhe tirar a dúvida. É assim que a gente age. É melhor do que inventar uma história qualquer, dizer o que a Bíblia não diz, por exemplo. Se você souber, melhor ainda. E tem perguntas muito difíceis, né? Ismael, primeira casa que você entra, primeiro dia, o camarada fala sobre aborto. E aí, o que você acha sobre o aborto? Complicado, né? Complicado. Você estudou sobre o aborto, Ismael, semana passada todinha? Por exemplo, se fosse hoje de noite, você estudou sobre o aborto? A questão ética, bioética, são assuntos muito sensíveis, não é todo crente que defende isso. E o crente que não lê a Bíblia, esse que fica perdido mesmo, né? Então, tem assuntos que são complicados, mas com a graça de Deus a gente caminha, tá? Então, com a graça de Deus, a gente vai melhorando, né? Diz, Paulo, pode perguntar. Só uma pergunta, Oi. Eu quero perguntar para o senhor, se vai ter outra oportunidade de ter uma palestra assim, não sei. Aí, realmente, eu não mando nessa banda. Quem manda nessa banda aqui, que está tocando aqui, é o irmão Eudes aqui. Ele é o coordenador do DEPEN. Nós, do DENEC, a gente está apenas para auxiliar os departamentos e a gente está à disposição, tá? Eu tenho um curso, por exemplo, sobre espiritismo, muito interessante, espírito kardecista, né? Você sabia que muita gente prega na igreja com teorias espíritas, e a gente clama o sangue de Cristo, né? É porque às vezes a pessoa não sabe que aí é uma teoria espírita, né? E acha que é evangelho, né? Que acha que, inclusive, que é pentecostalismo, e não é espiritismo, é diferente. Mas isso é papo para outra conversa, que já são 9h30. Gente, já está no horário. Vamos ficar de pé? Ele tem uma pergunta, faça a pergunta de pé. Quando o senhor falou e tal, quando foi em uma casa, fala cada um de uma vez, por exemplo, quando vão 5 pessoas. Certo, 5 pessoas. Todo mundo falar
assim, seria Não, adequado? não é certo? adequado. Se todo mundo falar, a pessoa não sabe o que prestar atenção, fica olhando assim. O ideia é ter um ou no máximo dois. Pode até alternar, um começa e outro termina. Mas não é, todo mundo não é bom. Quem está ali para orar, para prestar atenção, para aprender e para ajudar a pessoa a ler a palavra. Entendeu? Às vezes eu passei muito tempo só mostrando a palavra para a pessoa, não falava uma grama. Os meus líderes aqui falavam, né? Era assim o evangelho, eu achava bonito. A minha missão era só mostrar a palavra. Mas com as visitas eu fui aprendendo. E chegou o meu dia de falar, né? É assim mesmo. Diz, Ismael. Próxima semana vamos estar na igreja, mas não vai ter mais palestra, não. Essa é a única palestra, a única, tá? Mas é possível a gente agendar outras. Eu tenho bastante estudo, pela graça de Deus, sobre seitas e heresias eu tenho bastante, graças a Deus, né? Bom, é um assunto que me interessa bastante. E quanto mais eu aprendo o erro dos outros, mais eu amo a palavra de Deus, né? E a gente aprende, né? Deus abençoe. Muito obrigado, irmão Eudes, pelo carinho. 9h30. Me desculpe, meus amados, por ter estendido tanto, mas acredito que tenha sido de algum proveito para vocês. Muito obrigado. Estamos à disposição. Graças a Deus, né, irmão? Vamos agradecer a Deus. Queremos agradecer ao nosso irmão Tacheres por essa palestra que vai só acrescentar aquilo que nós estamos aprendendo dia a dia. Vamos orar. Bendito eterno Pai, nós te agradecemos por tudo, Senhor, que nos proporcionaste nesta noite, pela tua bondade e tua misericórdia dispensada, Senhor, para com as nossas vidas, possamos aprender a cada dia mais a tua palavra, para ministrarmos e evangelizarmos. Nos ajuda e despede por paz bendita. Abençoa o teu servo, Senhor, que ministrou essa palestra, nos ajuda. Em nome de Jesus nós pedimos hoje para todos sempre, te agradecemos. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.